Boa tarde, Juvenil! Olha eu aqui de novo, 2025 começou e a gente tá com tudo, né? Vamos falar hoje sobre o Vitória. Eu estou aqui com dois convidados especiais. Lá ele diz que é grande, é o Emídio Pinto, aqui do meu ladinho, ou seja, de frente, na verdade. E meu parceiro Fábio Almeida. Para vocês, uma boa tarde, feliz ano novo e vos apresente aí pra galera de casa. Começando pelo menor. Eu primeiro ia fazer as honras dos mais velhos, mesmo assim, primeira educação. Primeiro os mais velhos. Mas já que ele se propôs, para quem não me conhece, sou Fábio Almeida, sou radialista, jornalista, né, agora gerador de conteúdos oficialmente pelo canal do PH da Notícia, onde a gente traz informações do Esporte Clube Vitória. Dá um arroba logo aí, vai. Então vai lá. Eu disse arroba. Tudo. Canal do PH da Notícia, tá? Vai lá, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, vai lá também no Instagram, o canal do PH da Notícia, tem muitas informações sobre o Vitória, né? Sobre tretas que estão acontecendo, sobre troca de jogador, ou porque jogador foi embora e ninguém... A gente vai tratar. Você é um Léo Dias do esporte? Não, Léo Dias, não, pelo amor de Deus. Não, eu tô falando em relação à notícia. A gente traz as informações, a gente também faz lives lá diariamente, enfim, convidar a galera, para quem não me conhece ainda, para ir lá. Acabou aqui, ó. Eu abro uma janelinha aqui para quem tá no computador, tá? Vai lá, abre uma outra janelinha, procura lá Fábio Almeida no YouTube e vamos juntos. E agora o mais experiente, como diz você... Emídio Pinto, @radialista Emídio Pinto. Olha lá, @radialista Emídio Pinto, simplesmente setorista do Vitória e torcedor raiz do Leão. Olha aí, né? Já viu? Você aí vai dar o arroba nos dois aí, lá ele, né? E aí você seguir também Vozes da Estação, tá em todas as redes sociais, @Vozes da Estação. E o canal Chutaço, claro, não poderia deixar de falar, né? O canal Chutaço tá aí, @canal Chutaço _oficial. Segue aí também. E vamos aqui falar um pouco sobre o Vitória, tentar falar um pouquinho, na verdade aqui que hoje vai ser muita resenha também. Um pouquinho? Um pouquinho. O Vitória é um pocão, rapaz. O Vitória é a história do futebol. Cara, eu falei o assunto, não disse que o Vitória era pequeno. Tá. Porque o Vitória é a história. Se ligue. Vitória. Hoje falou do futebol da Bahia, primeiro fala de Vitória. O que é maior? Depois vem o resto. O que é maior, o mundo ou Colossal? O Colossal? Não, eu digo Colossal. Não, o Colossal é maior. O Colossal é maior. Em qualquer lugar. Não vê com o negócio de mundo, não. Ouviu aí, né? Até porque o mundo já capotou há muito tempo. Girou. Capotou há muito tempo. Pois é, já levando em consideração que os caras vêm aqui com um pouco de polêmica, óbvio, vamos falar um pouco sobre a gestão do presidente, né? O xará aqui do nosso querido Fábio. Nosso querido Fábio Mota. É Fábio Mota? O presidente. A torcida chama de Fábio Xota. Aí já é com torcedor. Eu vou falar o nome do homem certo. Fábio Mota, um homem que já tá aí no Vitória. Mas ele gosta. Ele gosta da resenha. Há 3 anos aí no Vitória. E eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória do presidente. É um cara que tem feito um bom trabalho, é um cara que tá deixando um pouco a desejar, ou um cara que ainda tem muito para fazer. Bom, eu conheço o Fábio Mota há muito tempo. E ele se destaca por ser trabalhador. Ele era secretário. Eu lembro dele como secretário de transporte. E eu era repórter da Rádio Salvador. Então, sempre que tinha alguma questão de transporte, eu batia na secretaria dele. Eu chegava lá às 6 da manhã, o cara já estava lá. Tomando café lá, já estava lá. Todo santo dia. Não, a secretária não chegou. Eu digo, já chegou sim. Já liguei para ele e ele estava lá. Me atendia. Então, ele sempre foi assim. Então, assim, eu acho que uma das principais características dele é que ele é trabalhador. E todo trabalhador, o cara que gosta de trabalhar, ele já tem ali a sorte. Já tem a sorte a seu favor. Trabalhador. Isso, verdade. Aí depois eu o batizei de profeta. O cara profetiza e acontece. Lá atrás o time estava na Série C, um desespero danado. Ele, calma que vai chegar. Com 1% de chance. Com 1% trocou de técnico, faltando 8 partidas. O cara vai lá, nas mãos de Deus. Aliás, eu estou imortalizado nesse livro do Vitória também, viu? Eu tô lá nas mãos de Deus. O nome do livro, dê logo o nome do livro. Na mão de Deus. É? Na mão de Deus é o nome do livro, tô lá imortalizado. E aí ele vai para a Série B.
vai para a Série B. O Vitória nunca tinha sido campeão brasileiro. Aí o cara consegue chegar na Série A e ser campeão da Série B um pouquinho antes do final, tomando algumas goleadas. Isso, verdade. Né? E o pessoal dizendo, rapaz, todo mundo com a mão na cabeça, ele, calma, vai ser campeão. E foi ser campeão na Série B. E antes disso, teve uma grande polêmica, até no meio da imprensa, porque o Vitória estava fora da Copa do Brasil. Teve alguns insucessos. E aí as pessoas começaram a discutir. E aí ele, não, Vitória, para chegar na Copa do Brasil, tem que ser campeão. O Vitória vai estar na Copa do Brasil. Vitória vai ser campeão. E ninguém acreditou. Verdade. Ninguém acreditou. Então, aí gerou até essa frase. O Vitória é para quem acredita. O torcedor tem usado muito, depois dessa fala dele, né? O torcedor tem usado muito essa frase, né? Aí o cara vai chegar na Série A. Na Série A, todo mundo dizendo vai ser rebaixado. No primeiro turno, só tinha 4 vitórias. Aí, no primeiro turno, ele fez as mudanças, trouxe esse bom, excelente técnico, Carpini, e a coisa mudou. O cara mandou embora que tinha que mudar, os cachaceiros, os bagunceiros, pastor falso, essa turma toda aí. Mandou todo mundo pastar. Eu lembro que teve um dos podcasts aqui, eu falei que o divisor de águas do Vitória foi quando ele teve essa atitude de tirar alguns jogadores que no Campeonato Baiano tinha sido destaque. Pois é, e olha... Mas ele mudou ali, dividiu realmente quem era para ter, quem não era, limpou. E fora que isso também, houve-se alguns questionamentos que eu, inclusive, fiz, acho que você também fez, e não só eu, mas todo mundo da imprensa. É o seguinte, como é que você dá uma carta branca para um treinador? E que ele chegando, né? Que não teve, que tinha lá alguns rumores de tumulto lá no São Paulo, com os bambambans, né, que ele queria modificar algumas coisas. Os bambambans ou os bambis? O pessoal se fala que é com eles lá. E aí, ele chega aqui e faz assim, não, que vamos mudar, e que a opinião é minha. Muitas das vezes eu debati isso, e eu fui em enfrentamento com o Carpini em relação a isso, porque você não pode chegar num lugar, tá? Primeiro, primeiro? A gente, no termo imprensa, só temos o recorte do jogo. A gente não está no dia a dia, e o Carpini abria a boca com tanto. Não, aqui eu estou no dia a dia, beleza, você está no dia a dia. A gente não está. Não é o dia a dia que vai dar 3 pontos ao Vitória. Com certeza. É o dia do jogo. É o dia do jogo. E então o recorte que nós temos é um recorte mais importante. Então o seu dia a dia não está sendo trabalhado. Tanto que uma vez eu questionei, não sei, Emílio ficou me olhando no dia. Cá, Carpini. Isso. Qual o grande problema? O Vitória faz um excelente primeiro tempo contra o Vasco, faz um excelente primeiro tempo contra o Cruzeiro até a expulsão, faz um péssimo jogo contra o Palmeiras, ganha, na bem da verdade, mas faz um... Qual o grande problema? É você que não está sabendo montar o elenco, fazer as coisas para o elenco, ou o seu time que não presta? Não, é porque você assistiu o jogo contra o Atlético, o Paraná. Então, assim, são coisas que ele estava trazendo, e que o recorte não era nosso. A gente só tinha aquele recorte. Então, as críticas, quando a gente fazia naquele recorte. E a mesmo do torcedor. O torcedor só tem um recorte. Naquilo que ele está vendo ali. O dia a dia ele não está acompanhando. E olha, para não fugir um pouco o tema, nós estávamos a falar do presidente Fábio Mota. E então, eu ia puxar exatamente então, nessa linha de Fábio Mota, e aí uma das grandes coisas que ele fez foi dar carta branca, acreditar no cara que estava chegando. E a torcida até ficou meio chateada quando saíram alguns jogadores. Não, isso aqui ajudou contra o Bahia. Mas ele viu o futuro e viu que ali tinha que separar o joio do trigo, o que presta e o que não presta. Para que ele... E tem um detalhe, eu tenho formação também de administração, e o administrador, quando chega, ele tem que saber o que está acontecendo. Claro. E ele tem que ter coragem. Isso agora. Ele tem que ter coragem de dizer assim, ó, você não está nos meus planos. Porque eu quero uma outra linha. Eu quero uma linha mais progressista, eu quero uma linha para cima, e você não vai resolver. Fazer panelinha comigo não vai, meu amigo. Quem manda aqui sou eu, o esquema tático é meu. Não é você que vai dizer como é que vai ser, não. Eu já vi isso. Dentro do Vitória. O técnico, não agora, o técnico combinar negócio com o pessoal e jogadores, aqueles que gostam desse tipo de coisa, não. Nada, velho. Bora fazer isso. Dá risada. Tá certo, professor. Em campo fazia tudo diferente. Então, o cara, ele é jovem.
Ele é jovem, mas ele tem uma experiência grande. Experiente, né? Tem uma liderança grande. E aí, o principal, já que nós começamos a falar de Fábio Xota, Fábio Mota, entendeu? Deu tudo certo, porque ele também confiou, aliás, ele acreditou no projeto com o cara, senão não dava certo. Acredito e eu. pediram até a cabeça dele, falou, não, Acredito vai que quando ele veio, quando o Carpini chegou, ele veio já sabendo realmente alguns jogadores que já teria que ser descartados. Ele já tinha informação de informação. Então, tipo assim, ele não veio pra cá aventurar, será que aquele jogador serve, aquele jogador... Não, ele já veio sabendo as cartas que tinha que sair do jogo. Mas isso é relativo. Eu vou contar uma pequena história que eu vivi, você deve saber disso. O Vitória estava na Sul-Americana. Eu acho que foi a última participação do Vitória na Sul-Americana. Aí o Vitória mandou um técnico embora, que o negócio não estava andando, e contratou outro. E esse outro técnico já chegou aqui com as cartas na mão. Toninho Cecílio era o treinador. Então, quando ele chegou aqui, ele afastou você, e do nada. Não entendeu nada. O cara já sabia. Alguém que tem o chamado peru irresponsável, né? Em todo canto tem peru. Todo lugar tem. Aqui também deve ter. Né? Tem peru aí, produção? Claro que tem, rapaz. Aqui não falta peru aqui. Né? Então, passaram para ele, o cara chegou aqui já dando as ordens. O time tomou um ferro, dentro do Barradão. Mas assim, ele não durou uma semana. Você lembra dele e do foi Luan? demitido. Acho que foi o preparador físico dele. Agora não me disse se foi aqui. Eu sei que ele tava Ele no jogou meio. no Barradão, foi no Barradão. Quarentinha aí, aí Luan fez. Aí foi Luan, não, foi Juan. Não vou correr, não. Não vou correr, não. Agora você falando disso aí, eu queria só... O assunto, por enquanto, é não, Fábio Mota. isso. Eu só puxei aqui É isso, mas por que eu tô falando do que você falou isso tudo e a gente puxou o Carpini? Porque houveram muitas críticas. E eu fui um dos caras que mais critiquei Fábio. Porque qual era a minha crítica de Fábio? A bendita da muleta da Série B e a bendita da muleta do Campeonato do Campeonato Baiano. Ele se assegurou nisso para dizer, ele ainda usa esse discurso, se eu ouvisse vocês, Léo Condé, eu tinha demitido Léo Condé nos primeiros jogos, eu tinha mandado não sei quem embora e que a gente não tinha ganho. A gente não tá falando disso. E ele tá certo. Ele tá Porque certo. tem muito corneteiro que não entende zorra nenhuma. Mas aí pra chegar, negócio. Presidente, manda o carro pra ele, tá vendo aí, aproveita agora pra trocar. Peraí, amigo. Peraí, calma. Só que o problema dele é o discurso que não mudava. E você não via as coisas mudando. Você, pelo amor de Deus, velho. Vamos lá. Você tem 7 jogos disputados, 21 pontos disputados. Você conseguir um ponto. Dentro de casa ainda com o adversário. Alguma coisa tem de errado. E a gente via os erros. Quando se tirou o Léo Condé, e que todo mundo começou, como é que você tira Léo Condé, isso, aquilo? Eu concordo de que tinha que ter que tirar do Léo Condé. Eu só não achava muito que aquele era o momento, porque eu enxergava que ainda Léo Condé, e eu não sou viúva de Léo Condé, mas eu enxergava que Léo Condé ainda conseguia tirar daquele time o que ele já tirou do time. É Série B. Eu não vou muito nesse negócio. Você tá falando de Série A e de Série B. O que eu vou é o seguinte: você tem um time nivelado para aquela competição e você tem um outro time nivelado para aquela competição. E o time mostrou que tinha capacidade. Beleza, tranquilo. Então o grande problema de Fábio foi segurar a muleta do Campeonato Brasileiro e segurar, porque todo o problema que estava vendo só era o Campeonato Brasileiro, tinha que esquecer aquilo. O Campeonato Brasileiro, o Campeonato Baiano, não iria ser bonificado para o Campeonato Brasileiro. Que bom que ele chegou e ele teve a atitude, depois de algum tempo, de dizer que errou e modificou o time. Teve a postura de mudar o treinador, não vou dizer da questão do tempo. Ele entendeu justamente isso que você falou, entendeu o lance do que o elenco precisava ganhar um pouco mais de reforço, né? O próprio treinador, ele acabou tirando o treinador e o torcedor ficou chateado, mas era necessário. Eu acho que era necessário. Eu estava na outra emissora e quando aconteceu esse fato, eu vi diversos torcedores que eu converso com o torcedor de perto. Ele sabe disso. Me pergunta, responde e tal. E eu sempre falo aquilo que eu acho, de peito aberto. Não fico enrolando, não fico embromando, aquilo que eu acho e que eu conheço, né? Afinal de contas, já são quase 30 anos no meio do futebol. Léo Condé, com todo respeito, se ele ficasse com a barca dele aqui,
com os amiguinhos dele aqui, o Vitória estava rebaixado. É isso que eu falei. O Estava rebaixado. O presidente entendeu que era necessário que se houvesse uma mudança, até porque se continuasse, é como você falou, eu acho que o barco teria afundado. Teria afundado, porque não que Léo Condé, ele falou em viúva. Eu não posso falar isso porque eu sou macho, né? Masculino, você é viúvo. Mas viúva tem gente que gosta, não é meu caso. Né? O Léo Condé era uma pessoa muito amável, muito dócil. Todo mundo gostava dele. Você perguntar à diretoria, o Léo Condé era uma pessoa maravilhosa. O pessoal jantava com ele, almoçava, perfeito. Mas no futebol, você tem que ser uma mãe, tem que ser um pai, tem que ser um carrasco, tem que ser um cara dócil. E Léo Condé não era isso. Aí a turma, que está lá todo mundo amigo, começou a aproveitar. Tanto sim, que ele só utilizava um grupinho. Só um grupinho, onde a diretoria contratou. Não, isso aqui eu não quero porque eu não pedi. Experimenta o cara. Mateuzinho, revelação no Campeonato Brasileiro. E hoje um xodó imenso da torcida. Pô, Léo Condé. Tava no banco. Ou poderia não estar nem mais no Vitória, porque poderia não estar geralmente mais no Vitória. tem sido emprestado. Rapaz, Mateuzinho foi jogar de lateral esquerdo. Jogar de lateral esquerdo. Ele era o coringa do clube. Inclusive, o jogo do acesso contra o Novo Horizontino, o Mateuzinho estava jogando na lateral esquerda. Quer dizer, peraí, eu vou pegar o meu talento, o meu craque, e vou fazer isso? É muito mais fácil eu improvisar um lateral esquerdo lá do que pegar o meu craque. Então, tinha outra coisa. Eu estou dizendo isso, que acompanhei o futebol com ele, acompanhei o futebol com outros grandes técnicos. Futebol brasileiro, esse último campeonato, foi um campeonato, primeiro, com muitos times gigantes, de grandes investimentos, mas, sobretudo, muito tático. Muito tático. E o Condé, ele era limitado na parte tática. Você vê o Carpini, dá nó e pingo d'água. Eu costumo dizer... Ele falou aqui do Palmeiras... Pô, mas a gente jogou mal com o Palmeiras? Não. Palmeiras é um time absurdo. E estava com quase todos os seus titulares, inclusive com o garoto que está saindo agora. O Estevão. Então ele armou um esquema para desgastar. A bola é sua, Palmeiras. Jogue. É isso. Eu vou suportar eu e tal. Eu costumo falar aqui, toda vez que tem podcast, eu costumo falar que o Carpini é aquele treinador que ele não é um treinador que fica preso a uma formação tática. Não. Estuda seu adversário, conheceu o adversário, ele trabalha em cima do adversário. É diferente de alguns outros treinadores que se mantém aquela forma tática para vários jogos. Não, mas que me dá um susto os jogos de carro. É diferente. Fora de casa. Aliás, foi até bom você falar isso. Tem treinador do outro lado da ponte que é assim. Muda nada. É a mesma formação. Mas eu não estou nem preocupado com isso, que é problema deles lá, não é nosso. O nosso, não. O nosso vê o jogo, enxerga o jogo, e às vezes, com o mesmo grupo que ele tem ali, ele consegue fazer diversas variações táticas. Quer ver um jogo que você viu isso aí com aquela... Rapaz, e o Vitória conseguiu fazer isso, foi um jogo do Atlético Mineiro. O Vitória tomando 2-0, tomando sufoco. Fez uma excelente leitura. Fez uma leitura excepcional. Botou o zagueiro, foi a partir desse jogo que ele começou a utilizar o terceiro zagueiro, colocar Edu. Isso. Tá tomando 2-0, fez 2-2. E se não fosse, e se Alejandro... Se tivesse mais 5 minutinhos até mais... E se Alejandro não tivesse perdido aquele gol, faria o terceiro gol e sairia. Alejandro não. Não foi mais. Mateuzinho cansou uma bola aquele... Mateuzinho, foi Mateuzinho também. Se Mateuzinho tivesse menos cansado, ele fazia aquele gol. Agora, como é que Mateuzinho pode ficar menos cansado? O cara que corre o tempo todo, não Mas para. É isso. Tem 4 pulmões aí. Vou dizer uma coisa aqui. Mateuzinho... Você acha que só ficou o quê? Fora 2 jogos do Brasileiro? E os 2 jogos... E os 2 jogos... E o Vitória não ganhou. Últimos, não ganhou. Isso que eu ia falar. O Vitória não ganhou. Quando ele estava fora, o Vitória não conseguiu ganhar. Só contra o... Teve um jogo que o Vitória ganhou sem ele. Aliás, na reta final até ganhou. Na reta final que ele ficou fora... No jogo contra o Fortaleza ele se machuca e entra... O Vitória quase ganha no Flamengo lá. Gustavo Passou com o Grêmio aqui. Né? Mas, enfim... É mais ou menos esse o caminho. O cara é tático, o cara é bom. O cara é bom. Já que a gente falou, né, de formação tática, falou... Mateuzinho. E Mateuzinho... O cara, olha o cara enxergar o técnico. Meu filho, isso vai ser lateral esquerda. Imagine se eu chego numa emissora para fazer um teste, né, de locução, bom pra caramba, e o cara, meu filho, você vai ser contra a regra lá, você vai pegar... Não tenho nada contra, não. Meu amigo, eu sou homem de microfone, meu amigo.
Somos de opinião. Vou ficar fazer o quê? Aí o Carregando cara o fio lá. tira você aqui e vai jogar você ali no colo, Aí eu no vou corte pra- eu vou- de imagem. Aí eu vou tomar um lugar do pessoal dos perus lá. Pronto, aí vamos falar um pouco sobre a trajetória. A gente falou do presidente. É óbvio que um comandante lá ali na frente fazendo o seu trabalho certo, tende tudo a dar certo também dentro de campo. E isso a gente viu, como você falou, né? Ele falou que, como profeta, que o Vitória iria subir e que o Vitória seria campeão brasileiro. E aí a gente vai falar um pouco sobre a trajetória do Vitória desde lá da Série C. É um Vitória que estava mal, todo mundo já dava o Vitória como um time da Série D já. O Vitória surpreendeu Na Série C, na Série C, tá. subiu automaticamente no mesmo ano. O torcedor já não esperava que o Vitória vai cair, rapaz. Vitória vai voltar de novo para a Série C. Vitória conseguiu de novo surpreender todo mundo, foi campeão da Série B, subiu para a primeira divisão, né? Nas 8 primeiras partidas, o Vitória mal, horrível, só somou um ponto contra o Bahia. E aí é que tá, quando traz o novo treinador, consegue disparar. Jogou-se. E aí, Vitória, se tivesse mais 5 rodadas, acho que Vitória estava na Libertadores. Primeiro, acho que foi o Walt Disney que disse isso. Não vamos lembrar agora quem foi o autor dessa frase. Mas ele disse que o segredo do sucesso é você estar pronto. Você está pronto. Henry Ford. Ele disse isso. O segredo do sucesso é você estar pronto para o sucesso. O cara chegou aqui, tem jogador que tem qualidade. Tinha alguns que não tinham mesmo, tinha que sair. Né? Mas ele viu as deficiências, fez a leitura. Aí disse, se eu colocar esse aqui, a coisa funciona. Mas não é só isso. Eu preciso chamar você e dizer, olha, você é um bom jogador. Você tem talento. Bora botar esse talento para fora. Mas não é só o talento, não. É vontade também. Você tem que ter vontade. Vontade de chegar, vontade de ganhar. E outra coisa, ó, vamos transpirar. Né? Tudo que o torcedor quer, você pode errar. E teve até alguns jogos que o Vitória lutou, não ganhou. Mas quando acabou o jogo, a torcida aplaudiu. É aquele lance que... Ela quer ver no jogador o espelho do isso, lutador. é aquele lance que o Acharam torcedor... contra o Corinthians. Aquele lance que o torcedor diz assim, contra ó... o Corinthians. Aquele lance que o torcedor diz assim, negão, eu prefiro até perder, mas eu prefiro perder jogando, vendo que tá lutando pra ganhar. Quer ver que eu vou abrir um parênteses aqui? E eu já disse isso Você publicamente. vai abrir o canal pra gente? Eu acho o Janderson horroroso. O profissional Janderson eu acho horroroso. Eu sei que ele tem família, tem tudo. Não é falta de respeito, não. É um cara que joga futebol. Daquilo que ele... A função que ele exerce. O cara que joga futebol. Eu jogo bola. Eu acho o Janderson horroroso. Mas entre Janderson e Jean Mota, eu prefiro 1000 vezes no time Janderson do que Jean Mota. Sabe por quê? Janderson tem vontade. Pô, você vai para um jogo que você é contratado, não sei por quantos, tem um salário mais caro do Chegou time. aqui como medalhão, e você né? entra. Quer ver um outro cara aqui? Daniel Júnior. Não, peraí. Vamos fazer uma pausazinha aqui pra gente falar sobre ele. Hoje ele não tem um comentarista, eu vou falar sobre isso. O Janderson, não é... Quer dizer, no primeiro momento, ele chegou aqui sem saber o que era vitória. Sem ter aquela injeção de motivação. Ó, velho, você veio pra cá, você vai jogar. Ah, mas foi 5 milhões. É nada. Perto dos gigantes do Brasil. Mas pra gente é muita coisa. Vamos dar esse retorno? Vamos embora. Como é que esse cara começou mal, depois foi ajustando e passou a ser uma das principais peças do Vitória? Ele fez um gol contra o Flamengo, olha lá, Rivaldo. Agora, se você analisar... e os lances anteriores? Peraí, aquele gol que ele fez... E os lances anteriores? Peraí. Que a bola pega, ele vai dominar, vai correr pra pisar na bola. Não, é aquele gol contra o Flamengo. Gol de craque. Sim. Peraí, gol de craque. E gol lá, Rivaldo. Ele pega a bola na zaga, na lateral, sai costurando todo mundo e faz aquele golaço. Um cara que faz um gol daquele, peraí, ele fez um gol também contra o Fluminense. Tá? Mas ali quem deu a bola pra ele, Mas fez é o. ele fez. Então, quando você começa a analisar o jogador, não é tão ruim assim. Mas é isso. Agora, é preciso que tenha um professor Tá tendo nele. duas avaliações. Ele tá avaliando no geral, no contexto geral, e você tá avaliando geral. um recorte. Não, mas nesse recorte, eu tô dizendo o seguinte, a partir da chegada de Carpini, olhou para ele, meu velho, o que é que você quer da vida? Você quer ficar na porta do clube ali pedindo emprego na Série C, na Série D, ou você que veio do Botafogo para cá, o time fez investimento,
que é que Mas você aí quer é o da que eu tô- vida, meu mas- irmão? Mas aí é o que tá. É esse ponto que eu quero chegar. Então Porque ele assim, mostrou. ó. Agora porque Gemota quer o que da vida? Mas até é- ficou mas aqui. aí até é ficou. o que tá. Ah, jogou o comércio, ganhou tudo que podia, cheio de dinheiro, rico. Aí chegou aqui, cadê o futebol? Mas E aí vai é o que ficar tá. aí, né? Vai É aquela, ficar e questão, pode é aquela melhorar. questão seguinte, ó. Você pega um Janderson da vida. Que eu, tecnicamente, acho o Janderson fraco, ruim. Jogador Tá? do meu time que Pronto. tá com o meu presidente, tá Mas com o meu treinador, eu aplaudo. mas foi Em um algum cara- momento vai me ajudar. Foi um cara que, se você botar ali na soma dos lápis ali da conta ali na calculadora, foi um cara que ajudou o Vitória, deu os pontos pro Vitória e hoje o Vitória chegou a uma pontuação graças ao jogo contra o Fluminense. Aí, ao jogo contra o Flamengo, mas que não estava valendo nada. E Não algumas estava partidas. valendo nada? Não. O Vitória já estava na Sul-Americana. Sim, amigo. Mas foi um jogo pra Sim, fechar. Podia ser mais 20 mil reais ali. Pronto. Podia ter fechado na 9ª posição e ter aberto um espaço hoje para Juazeirense na Copa do Brasil. Tá, vamos lá. Valia Então, muita beleza. coisa. Não Então, vale, vamos muito, dizer o seguinte, não vale nada para foi você. um cara, Tá rico, né, pai? Foi um cara, foi um cara importante pro Vai Vitória. pagar o almoço ajudou- hoje, viu? Aí foi ajudar o Vitória? Beleza. Então é isso que eu tô falando. Por mais que o cara às vezes tenha um problema técnico, mas que pelo menos você sabe que vai render dentro de campo alguma coisa, beleza. É o lance Mas que ele você vai- falou. Mas Faltou de um lado e preencheu do entendeu? outro. Quer ver um outro cara aqui que todo mundo criticou e que eu disse que eu ainda chamo ele de tiriça? É Daniel Júnior. Tecnicamente, se você botar a bola no pé dele, ele era um dos melhores do Vitória. Mas não joga por Mas ninguém. é preguiçoso. Não corre joga pra por ninguém. Não é preguiçoso. É o lance que você falou de Gemota. Não, mas aí Não que corre tá. pra ninguém. Aí, Eu creio que é aí, isso que eu aí é que entendi tá. isso. Aí é que tá. Mas vamos colocar aqui, porque eu armei o meu time. Armei o meu baba. Eu sei que você na zaga é um destruidor. É isso que eu quero na zaga, quero. Então vai ser você meu zagueiro. Tá? Aí eu quero um cara no meu campo clássico. Que toque a bola e tal. Eu não preciso correr, porque eu tenho 3, 4 volantes lá Sim, que são... sim. Eu não preciso. Eu boto esse cara. E se você parar para analisar o futebol brasileiro, os meias, os homens de meia, sempre foram assim. Você vai pegar Alex do Cruzeiro, Alex dormia em campo. Daqui a pouco Alex acordava e toma-lhe gol. Alex Cabeção. Entendeu? Mas é o estilo dele e é o estilo que se jogava. Hoje, o Vitória não joga assim. O Vitória é um time que vai pra luta, vai brigar. É um time de Lá vontade. ele vai pro pau. É um time de vontade. É um time de vontade. Então, ou ele se adapta a esse estilo do Vitória, de correr, marcar, tocar, ter fôlego, ou ele não vai ter espaço. Ou ele não vai ter espaço. Entendeu, E com o Cabeção? Carpini tá sendo assim, porque Carpini faz o quê? Tá jogando? Tá treinando bem? Pelo menos é o que falam, né? Porque a gente não acompanha. Mas tá treinando bem? Tá no dia a dia? Então você joga. Se você não tiver... Não, e Carpini falando... Não, a gente Hoje fizemos um jogo muito importante, sofremos, mas eu conversei com os meus atletas no vestiário Carpini. Vai jogar, rapaz! Vai correr, rapaz! Nessa pegada aí. É tudo que quando. O bicho É tudo que muda. quando você pega, os bastidores do Vitória, você vê mais ou menos isso aí mesmo. É isso, essa Ele, pegada. meu irmão, ou só falta pegar o jogador aqui, Rapaz, irmão, bora jogar. teve um jogador que eu soube, não vou falar aqui, mas que chorou no vestiário. Chorou porque tomou uma chamada daquela. E é um jogador que corre e que joga. Aumentou, melhorou muito mais. Mas tomou uma chamada. Mas é isso, é porque, às vezes, necessário o cara- muitas vezes você ter aquele choque de realidade. Claro. Não só dentro de campo, mas até pra vida pessoal mesmo. Sim. Às vezes o cara tá precisando só de tomar aquele choque. Meu irmão, acorda, desperta pra Acorda, poder rapaz, pra vida. despertar aquele gigante, aquele colossal que tem dentro de você. Principalmente numa Série A, você não pode vacilar. Eu joguei Se 40, vacilar, 47 minutos, o juiz marcou até 48. Foi o que aconteceu com o Flamengo. Eu vacilar um minuto, toma um gol. E acabou toda a história. Então não pode, você tem que estar o tempo todo ligado e fazendo aquilo que o professor pediu. Porque ele sabe o que é. Ele estudou o jogo, né? Ele fez uma análise perfeita e ele sabe fazer muito. Quer dizer, ele tem uma turma muito boa para fazer isso, né? Justamente. Já que a gente falou em jogadores, em jogador que corre, jogador que não corre, aquele que tem vontade, aquele que não tem. PH joga bola, você joga bola, PH. É boleiro, o homem é boleiro. O homem é boleiro. Você sabe disso. Faço meus golzinhos. É, fica lá parado debaixo do gol, né? pai. Quando a bola chega pra você, não Faz- tem goleiro, não é tem um nada. dois, um dois. Eu sou quase um Alejandro, eu só não jogo granada. Pô, já que a gente falou em jogadores e o homem é jogador, Jogador, né? nos últimos 3 Ó, anos... Agora eu tô nessa pegada. Agora, Boa. Agora eu tô nessa pegada. Aí sim. Aí sim. Nos últimos 3 anos, o Vitória contratou
100 jogadores, fechando agora com os jogadores que fechou a contratação. Foram 100 jogadores em 3 anos. Vocês lembram de algum jogador, né, de características que você diz assim, cara, esse jogador aí era pra estar seleção brasileira, aquele jogador que você diz assim, pô, velho, queria que ficasse no Vitória por mais tempo. Tem algum jogador? Eu acredito você que nessa mente sua tem aí, na sua também. Desses 100 jogadores... Ó, primeiro... Óbvio que nem todo mundo vai ser craque. Primeiro, quando a gente fala assim, contratou 100 jogadores em 3 anos, primeira coisa que vem à mente é dizer, porra, o time contratou pra caramba. Mas o time tinha o quê? Não tinha nada. Não tinha nada, então tinha que contratar. Sim. E quando você contratou, você também não tinha dinheiro. Mas precisava ter grupo. E você vai fazendo teste também, né, Vai velho? fazendo um teste, vamos ver. Isso aqui é barato, dá pra vir, vem me ajudar. Quando chega aqui, não é aquilo que você queria. Agora, não. Agora, o Vitória está indo em cima pontualmente daqueles jogadores que ele quer. E naquela época não era. É aquilo que tinha no mercado. Aquilo que podia, aquilo que vinha pra cá. Pronto. Porque também ninguém queria vir pra cá. Não, o time tava numa barca da Não, zorra. quem queria vir? Ninguém queria Tava vir, no- pai. Imagine, Ninguém. rapaz. Então, nesses 3 anos, me lembre um jogador. Tente lembrar um jogador que eu dizia assim, pô, velho. Não, mas você, não, Da Série C eu não boto ninguém. Não, Não, mas peraí, nós tivemos aqui o Eric, que está no São Paulo hoje, Sim. e até poderia ser remanejado, pouca Que experiência. o torcedor pegava no pé. Mas às vezes Com acontece razão. isso. Você tem o Wesley, que hoje é uma grande sensação no time do Internacional, e passou por aqui, e era um jogador Era um sinuoso, jogador- sim, jogador bom. Lembrei esses dois assim, o centroavante não vi, deu um centroavante naquela época bom aqui. Aliás, os que vieram para cá era tudo manga estragada. Não lembro, não é? Rapaz, Cai do pé. se não você vi. pegar aqui, acho que só essa última safra do ano passado pra cá. É, do não ano retrasado. tinha Do ano muita passado pra cá, porque ainda você fica ainda no resquício que você tá ainda em 24. Mas, cara, eu acho que você, ó, se eu for pegar dessa levada toda até hoje, eu tenho uma opinião impopular. Muita gente tirou sarro, mas tecnicamente, e como que ele sabe fazer com a bola, eu acho que Dudu, tá? Hoje Dudu, o maluquinho que agora que se perdeu aí, cabeça pequeno. Triste ver. Eu acho que ele, dentro das características, poderia estar numa lista de pré-convocados. As características de Dudu, tá? Hoje, não vou dizer que ele vai brigar com outros que estão aí Sim, na Europa, sim. mas para o que você vê hoje no Brasil, dificilmente você vê um Dudu com a característica que para jogar no Vitória. Aí todo mundo falou, Dorival veio o Dudu, não sei o quê. Na minha opinião, eu acho que Dudu merecia pelo menos ser lembrado, de dizer assim, ó, de uma lista de 50 jogadores, O nome citado, pelo menos, né? um nome ali na lista dos 50. Mas, sincero e honestamente, Fora Wagner ó, Leonardo. eu respeito. Se tivesse alguém ali para ele levar, eu acho que o Wagner Leonardo, sim, de olhos fechados. Dudu é um jogador que veio da Várzea, veio do Rio de Janeiro para cá, já tinha rodado algumas competições. E aqui, talvez, fosse a melhor e maior chance dele. Sim. Mas, de novo, lembra daquela frase que eu falei aqui, do Fordismo, de Henry Ford? Tem que estar Você preparado. tem que estar preparado para o sucesso. Sucesso é efêmero, ele passa rápido. E Dudu chegou aqui achando, e não pode, em canto nenhum, acontecer isso. Primeiro, começou a fazer algumas partidinhas, e por que o torcedor gostou dele? A vontade, a garra, o torcedor adora isso. E principalmente contra o Não, rival, não né? foi pai? rival. Mas peraí, contra o rival foi... Mas ele foi, por exemplo, muito elogiado, um dos primeiros Não, jogos, mas peraí. ele foi elogiado Mas pela imprensa do Sul. Mas deixa sim. eu concluir aqui o raciocínio. Porque às vezes o cara só vê o lance, não vê. É que nem artilheiro. Pô, o cara tá fazendo gol quando chega. É aquele ali que faz. Sim, só vê o gol, só vê o recorte. Né? O cara jogando, às vezes o cara passa o tempo todo dormindo e faz o gol. Mas o caso dele, principalmente, meu amigo, quando você tem um grupo preparado, um grupo que o treinador está projetando algo maior, ele não pode, dentro daquele clube, ser maior do que o clube. Sim, jamais. Primeira coisa que ele quis fazer aqui foi ser maior que o clube. Tá todo mundo aqui reunido e o cara fugir. E o cara sair, o cara tomar seus birinates e achar que tá tudo certo. O cara fazer o quebra-pau na rua e você pode ser o melhor do mundo comigo, você não joga. Então ele começou, até ele manchar a imagem dele, era ótimo. Depois que manchou a imagem dele
e quis ser melhor e maior do que o meu clube, eu nem faço referência a ele. Para mim não existiu mais. E não volta. Não volta. Não. Não O volta. próprio grupo não quis ele. Se não me engano, ele foi pra Série C, né? Jogar, acho que Foi. no... Tá, Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta. Na Série C tá lá bem guardado. Então, assim, ó, lá você pode bagunçar e tal. Ou Aqui seja, não. ó que curva meteórica o cara fez. O cara tava jogando num time na Ia base, chegar na série. entre aspas, né, lá no Rio de Janeiro. Vem pra jogar no Vitória, um clube de primeira divisão, né, com toda a polpa, com todo o destaque que ele tava tendo. Não soube aproveitar. Fez toda a maluquice dele, foi parar na segunda divisão. Né, Não jogou. Não jogou. E hoje se encontra na Série C. Abertamente, o próprio Fábio Mota já tinha dito, ele tinha muita esperança de Dudu e Mateuzinho ser os caras do Sim. Campeonato Brasileiro Sim, da sim. Série B. Ele dizia aquela época lá, ó, tá vendo os dois aí? Pra mim, os dois, aliás, os três, porque ele incluía Wagner Leonardo, dizia assim, ó, os três aí vão ser aí os destaques do Campeonato Brasileiro. Então, por parte do Fábio, eu sinto que o Fábio teve uma decepção com o Dudu, e o Dudu Não, só foi o Fábio, uma não, decepção. todos nós, É. torcedores, imprensa, Não, Mas todos eu nós. digo mais Dudu porque Dudu ele não ia ficar. Dudu não ia ficar pra esse ano. Até E porque mais- é um jogador de características que o futebol brasileiro hoje raramente você vê. Tipo assim, é um cara que, com toda a vontade, saía pro jogo, sabe sair pro jogo. E é um cara que é difícil você encontrar jogador da Ele característica seria um dele, Gerson pô. hoje? Eu acho É. que é. Não. Reparei que o Gerson tem uma cabeça feita. Né? Mas aí não um fala- jogador que chega Não, junto. mas Mas aí aí tá é que a falando- gente, na questão, mas tem não uma é o cabeça- psicológico. tá A falando gente das sabe que o características- psicológico isso. é importantíssimo no futebol. Isso. Mas eu digo, em termos técnicos, características de jogo, de na hora de Carpini precisar, ó, quantos jogos? Vamos lá. Quantos jogos também ele tomou falta ali? Quantos jogos ele vacilou e tomou gol? Mas aí é onde Sim, entra o não, lance mas do é o que eu tô falando. psicológico. Antes daquele jogo contra o Corinthians, que ele estava machucado, entre aspas, que ele estava machucado, que Carpini colocou ele, Cachaça que ele agora perdeu a machuca. bola, que ele voltou andando. Antes daquele jogo, Ele deu entregada ali. Ele entregou. Antes daquele jogo, você pega o Dudu na boa fase. No jogo contra o Vasco da Gama, aqui, né, debaixo de uma chuva, um campo horroroso, o Dudu fazia o que fez no jogo contra o Vasco da Gama, comer a bola. Foi contra o Vasco, não. Foi contra o São Paulo. Que ele pega a foi. bola, três fechando. Ele tinha três aqui. Um na lateral, uma centralizada e o outro fechando o passe dele. Os dois avançaram, o outro continuou fechando o passe. O que o Dudu fez? A Amor saiu dos dois e saiu levando bola de cabeça em pé. Sim. Então, assim, é esse Ele tinha uma característica que hoje no Brasil é muito pouco, é um desafogador pelo meio. Isso. Porque normalmente o desafogador joga pelas laterais. Isso. Ele jogava pelo meio. Jogava pelo Então meio. fazia Assim, muito bem. De cabeça erguida. Quantos hoje no Brasil tem essa característica? Mas só que o grande problema é que jogador de futebol, né? Jogador de futebol, e eu conheço alguns, inclusive eu tive uma convivência com um, de que Você conviveu com ele quanto tempo? não, convivência. Cara, as oportunidades. Cavalo selado só passa uma vez. O cara passa a infância, a juventude, perde a juventude, querendo ser jogador de futebol. E quando tem a oportunidade, perde por besteira. E, sinceramente, como um cara que eu tentei, eu tive problema físico, meu joelho, se eu andando aqui, o meu joelho desmonta. Eu andando aqui, o joelho desmonta. Eu quis ser. E, cara, se eu fosse jogador de futebol, eu acho que eu não entraria nessa barca toda que esses jogadores... E eu gosto de festa, gosto de farra, gosto de tudo. Mas, velho, oportunidade. E esses caras tiveram oportunidade. Dudu teve uma chance de jogar na Europa com a camisa do Vitória. Ele tinha condições de sair daqui e ir para a Europa. Fácil, velho. Fácil. Se ia se sustentar lá, eu já não Aí já é sei. outra coisa, Aí já é um problema dele. Mas ele e o Vitória iriam ganhar demais. Peraí, quantos M, para não xingar aqui, quantos M's aí sai daqui para a Europa? Jogando muito menos. Mas tem uma questão na psicologia que explica isso. Você, às vezes, tem um menino ali que tem um monte de desejos. Sim. Aí, vamos pegar a figura do pai aqui, né? Aí o menino, poxa, meu pai, eu quero uma bola, porque eu sonho em ser isso. Aí o pai dá a bola para ele. Na hora que ele tem a posse da bola,
ele já não quer mais a bola. A bola já não é tão importante como Já era não é antes. tão importante. Né? Porque ele quer outra coisa. Não importa o que você vai dar, vai chegar um momento que ele vai querer outra coisa, e não vai para canto nenhum. Então, eu tenho medo desses jogadores assim, porque você vai satisfazer um ego. O cara queria ser jogador. No momento que ele tem tudo nas mãos, e principalmente a bola, é para ele mostrar a realização de um sonho dele. Seria E o cara lance estraga tudo. do que você falou, que é um jogador que veio da base, é um cara que não teve um preparo psicológico de base, digamos assim? Seria isso? Pode ser, porque às vezes você não teve o psicológico de base, não teve o apoio da família, uma família preparada também para dizer, meu Estruturar ele filho, para isso, né? você Chegar um está momento. vindo de um lugar, está tendo a oportunidade, você pode ficar rico, pode tirar todo mundo da miséria, entendeu? E pode ser um doutor, financeiramente falando. Aí você vai e não pensa nisso e joga tudo fora. E outra coisa, o jogador de futebol tem carreira curta. Sim. Né? E hoje, com o pessoal de scout, os caras hoje olham sua vida toda. Quantos chutes você deu, se é cachaceiro, se é barqueiro, quais são suas amizades. Os caras olham tudo. Porque isso contamina. Muito embora, não tenho nada contra cachaceiro, não. No próprio Vitória, até o jogador cachaceiro que resolvia. No adversário também, tinha que comer uma água desgramada, mas resolvia. Mas hoje tudo mudou. Tudo mudou. E outra coisa, qual é o horário de chegar aqui? 11 horas. Eu sou dessa linha. Se é para chegar 11 horas, 11 horas eu estou aqui. Não é 11h01, 11h12, é 11 horas. Por que se eu posso chegar aqui 11 horas, aí o bonitinho chega aqui meio-dia? Por quê? Aí o cara vai dizer, poxa, que grupo é esse? Quem está dirigindo perde o comando. Já cria o racha, né? Ou tá protegendo fulano e tal, meu amigo. Aliás, no Vitória tem a caixinha lá, né? É. Você descumpriu multa. Descumpriu Deu multa. entrevista sem a camisa de algum material do Vitória. Multa. Interessante. Tudo lá. Interessante. Bom, então, já que você está falando nisso de caixinha, deu entrevista sem a camisa, é importante para esses jogadores que estão chegando agora, que eu vou citar aqui, uma lista grande de jogadores aqui na minha pesca, né? O Wellington Rato, Claudinho, Zé Marcos, Tiaguinho, Bruno Xavier, o Ronald, né? E agora que foi mais recente, o Hugo, né? Que veio do Botafogo. Tem aí Val, que é do Paysandu, o goleiro Gabriel, né? Que vem do Juventude, e o Fabrício Santos, que vem da Espanha, do Levante. Ou seja, alguns jogadores aqui já estão como certo, já foram... Não, todos aí. Todos já todos, estão todos prontos. Já tá todo mundo já. O Gabriel foi o último, e o Gabriel já está em Salvador, inclusive. Ontem, ele se despediu do Curitiba, publicou nas redes sociais e tudo. Depois do piti dele. Sim, aliás, o Gabriel, Depois do piti mesmo. desses todos que tem, eu não sei também se foi piti, porque é o seguinte, olha, tem muita coisa, eu normalmente converso com empresário, o atleta é mais difícil, a não ser quando está pessoalmente, converso com pessoa próxima a ele e tal, para pegar a referência. E eu acho que houve um equívoco nessa informação. Porque na hora que a coisa foi fechada, o Vitória disse, eu estou contratando você, acertou com ele, acertou com todo mundo. E o Vitória tinha claramente a certeza de que poderia perder Lucas Arcanjo, que já chegou até aí. Né? Mas, de qualquer sorte, iria contratar 2 goleiros do mesmo top. Sim. Né? Então, seria ele mais um. Aí, Lucas Arcanjo não ficou. Aí o cara vai dar... Xelique, não vou pular porque eu vou ser reserva. Como é que você vai dizer reserva? Assim. Primeiro que não tem contrato para jogador profissional, dizendo, ó, você vai chegar aqui para se titular. Pode ter diversas opções lá e tal, diversos gatilhos, mas não vai ter um exclusivamente dizendo, ó, você vai ser titular. Não pode, o cara machucou, o cara tem e vai ser obrigado a tirar. O que pode acontecer é o seguinte, você titular tem um valor X, você do que normalmente acontece. Você no banco tem um valor Y, você não indo para o banco e por aí vai. Mas, assim, definir um contrato... Algumas metas que se colocam, né? Se coloca, mas, assim, sem titular, não vai. E ele é um bom goleiro. Um goleiro que jogou com o Neymar. Um goleiro que jogou com o Kaká. Um goleiro que foi treinado por Dida. O cara que vem da Europa geralmente acaba vindo com uma bagagem cabeça. Um pouco ele é maior, muito bom. né? Agora, dizem
que ele tem de vez em quando na cabecinha. Só que o Vitória tem lá uma comissão multidisciplinar com psicólogo e tudo, que vai... Carpini dá 2 tapas na mesa, ele não se Já foi, parceiro. E olha que Carpini tem o Natário. Carpini é grandão, né? Aquele cara que pode falar quando ele fala com o jogador. É grandão, né? Não, é o jeito dele. Você vê lá, o cara... Ele mesmo, mesmo que diz. Porque quando ele fala com a gente... Não, senhores, boa noite. É filósofo, boa ele tarde. tá no microfone. Não, ele fala quase baixinho assim, né? Se deixar... Pronto, é assim, 10 jogadores, né, no total aqui que eu vi. Desses 10 jogadores, o cara que realmente eu vi jogando e jogou muito bem foi o Claudinho, né? Se eu não me engano é lateral, né? Lateral direito, que veio do Criciúma. Jogou muito bem no Criciúma. O Wellington Rato é um cara que jogou, se não me engano, com o Carpini. Jogou. Alguns desses jogadores aqui jogou A maioria. no campo. A maioria. E o Wellington Rato aí, eu acho que a grande briga ali, porque ele é meia ponta. Sim. A grande briga aí vai ser com o Mateuzinho. Vai ser com o Mateuzinho. Mas, de repente, com o time que o Vitória tá montando aí, pode até jogar os dois. Não sei. Tem espaço para jogar os dois. Eu acho que ainda o Carpini, pelo menos pelas peças que estão, com as que chegaram, acredito que Carpini tem condições de montar 3 equipes. Até porque... Três times. Até porque são várias competições. São a ser várias disputadas, competições né? de qualidade e tal. Agora, eu também acho. Desses jogadores aqui, né, vocês acham que chegou aí, vocês acham que pode ser um promissor ou um cara que vai jogar, né, vai render muito para o clube? Você tem algum jogador assim? Rapaz, eu acho que todos. Todos. Para o Zé Carlos. O Zé Carlos vai brigar bem ali com o Wagner Leonardo. Zé Marcos. O Zé Marcos vai brigar ali forte com o goleiro. Começa do gol, né, velho? Gabriel vai brigar Começa forte do gol ali aqui, com o véio. Lucas Arcanjo. Entendeu? Vai brigar. Então não tem um aí que eu diga esse aqui não vai. Claudinho vai brigar muito pela lateral direita, né, com o paraguaio. Tiaguinho. Eu enxergo que Tiaguinho é volante. É volante, né? Volante. é claro que quando é tudo bonitinho, tudo muito achismo quando nas contratações, né? O que a gente peraí, deixa eu continuar. Peraí que agora a gente vai ter Peraí, vamos polêmica lá. aqui. Peraí. Eu não vou comer tô a sua aqui- tese, Tô não. aqui pra Vamos provocar lá. isso aí, eu Não quero vou comer isso. sua tese, não. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Bora. A gente tem essas contratações, são jogadores. Eu enxergo que essas contratações, na teoria, não vamos passar com tantos problemas como passamos no ano passado, nesse ano de 2024, porque perrengue. a gente veio de um período de Série B, condições financeiras mais dificultosas. Esse ano, as dívidas não são tão grandes quanto a do ano passado. Então, acredito, eu vou enxergar um pouquinho que no papel, o Vitória tem feito contratações e que não vai passar o perrengue que fez o ano passado, que passou o ano passado. Pelo menos iniciando a temporada, Inicialmente, você tem uma esperança, porque você vê, praticamente tirando o Wellington Rato e Tiaguinho, os outros jogadores foram jogadores que dentro de suas equipes foram destaques. Se você pegar os scouts de todos aí têm acima de 7.2, 7.6 dentro das questões dos scouts. Então, com isso, você não vai ter problema. Agora, o grande problema é quando a bola rolar, passar o período de jogos, e aí você vê uma coisa, a gente sabe que início de competição vão ser 5 um pouco mais competições. difícil. Quando, por exemplo, ali você vai empatar com uma Juazeirense, vai empatar ali com Altos do Piauí, ou vai perder para o Náutico da vida, aí, irmão, aí que é o problema. Aí é que é a situação. Porque aí vai chegar um Emílio Pinto da vida, contratou não sei quanto, e manequinha que não tem condições Não. Peraí. Eu não vou fazer isso nunca. Primeiro que eu sou técnico. Eu acompanho tudo desde o nascedor. Manequinha não tem condições. Não, aí muito pelo é que contrário. tá a questão. Muito pelo contrário. Para começar, eu vou rebater você da seguinte forma. Quer ver uma coisa? Gabriel. Eu gosto disso. Não, Gabriel. Uma coisa o Vitória tem uma base, e tem uma base boa. Sim. Essa base, tá todo mundo aí, exceção do Alejandro, os demais todos estão aí. Aí você termina na 11ª posição. Time bom? Bom. Agradou. Aí o Vitória, bom, já tem essa base aqui, aí eu vou buscar a bolacha quebrada. Não, senhor. A Vitória foi atrás Tem de bolacha destaques. quebrada, não. Gabriel, titular.
tirou um goleiro titular do clube, a torcida tá lá pé da vida, o time brigou até o último momento para não liberar o jogador. Né? E liberou. Claudinho, titular. Titular. Zé Carlos, titular. Então a maioria desses jogadores aí, pela primeira, e titular da Série A. Sim. Da Série A. Então não é qualquer coisinha, não. O único aí, assim assado, mas que tem muito boa qualidade, é Val. Val, Que veio do Paysandu lá de Paysandu. trás. O único. Né? E é Paysandu é Série B. E não é nenhum demérito, não, porque teve time aí pagando alguns milhões para trazer um jogador da Série B. Um inseto lá, sei lá o quê, não sei, enfim. Né? Não me lembro o nome dele, eu não me recordo. Não me recordo. Procuro, não me recordo. mas não vejo. Não sei se era a boca ou se era a pessoa. Eu não sei quem era o jogador. Não sei quem é o jogador. Só sei que veio da Série. E botaram um dinheirão da Zorra lá. Então, meu amigo, o único jogador que o Vitória trouxe até aqui da Série B é Val. Mas tem muita qualidade. E a maioria aí, jogador titular de... Torcedor, vou mandar essa vibe para você. A maioria desses jogadores aí é jogador titular de Série A. E se viesse o Ronaldo, viesse pra cá, fosse homem de palavra, viesse pra cá. Não rouba Irmão, a palavra. eu não vou dizer o seguinte. Pode me dar aí uma das 4 vagas do brasileiro aí que eu não seria, não seria todo devaneio, não. Já que viu? você falou do Ronaldo que não veio, especula-se também, né, o Mastriani, o atacante lá do Atlético Paranaense. É um jogador que vem de lesão, né, lesão grave, né, que teve, joelho e tal. Mas vocês acham que se realmente ele hoje chega na toca do leão, é aquele jogador que pode se esperar muita coisa, ou um cara que, por lesão, você que falou de joelho, falou do seu joelho aí na estante, é um cara que poderia vir só para suprir, só mais um, somar? Deixa o Bichado falar primeiro. Ó, é porque ele vai querer me contestar. Ontem eu tava assistindo o Capelli e ele tava falando o seguinte, que eles estão não entendendo por que o Atlético Paranaense quer, né, vai deixar o Mastriani sair, tá? Entre aspas, vamos lá. E eles estavam só, disse o seguinte, ó, Mastriani pegando um time bom, que o cara faça assim, ó, faz e me abraça, vai fazer bastante gols, tá? Isso é a visão de lá do pessoal. Ele disse assim, ó, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, antes de ele se machucar, perdeu alguns gols importantes na Copa do Brasil. Sim, então, contra o Vasco da Gama, ele perdeu aquele gol Sim. incrível. Então, assim, é um cara que perde gols. Mas ele disse que se pegar um time na temporada de 2025 que tenha condições que trabalhe para ele briga tranquilamente Deslancha, né? pela artilharia no Brasil. No Brasil. Então, um jogador desse, você não pode dispensar. Agora, a questão o 9 e o 10 estão difíceis. Dificílimo. Dificílimo. Inclusive, já que você falou nesse não assunto... Não é por qualquer bagatela que você vai trazer Isso, desses já que você falou nesse não. assunto de 9, o cara que é o matador, o cara fazedor de gols, se a gente for botar na ponta do lápis aqui, rapidinho aqui, for fazer aqui o catado, 90% deles não são do Brasil. Se você for olhar no elenco do Brasileirão de 2024... Antes de você chegar lá, aí demora, né, pai? A idade vai chegando. Eu vou, de novo, contestar esse rapaz. Adoro ele, amigo, vai pagar almoço hoje. A gente vai comer mas sua vida é me contestar. Não, eu gosto de você. Eu sei que você gosta de mim, eu também gosto de você. Ô, produção, eu vou contestar. a galera tá mandando mensagem aí, como é que é aí? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Olha, se eu tivesse que investir em algum jogador agora aqui... Cadê? Vai, conclua aqui, depois a produção vai passar a mensagem. Eu poderia ter mantido o Alejandro, mas, enfim, se pudesse ficar... Aliás, o Vitória fez uma proposta boa pro Bragantino, com a metade... Fez uma proposta boa para os jogadores, ele fez uma proposta boa para ele mesmo, que até daria para ficar aqui pelo salário dele. Alto, mas daria para ficar. Mas aí, o Mastriani, eu já vou contestar. Porque às vezes o cara lá no Sul, e eu gosto muito de Capelo, gosto muito,
Mas veja o comentário dele, se tiver um time para jogar para ele. Não é o Vitória. Vitória não é um time para jogar para ninguém. Vitória todo mundo joga Tem por que jogar todo por mundo. todo mundo. Igual Mosquiteiro. Todos... Um por todos, E todos todos por por um. Todos por um. Vitória joga assim, é um time mosquiteiro. Né? Aliás, vou batizar isso aí, viu? Três Por todos, todos por um. Esse é o Vitória. Então ele viria pra cá pra quê? Não, o pessoal joga pra ele? Não vai. Foi por isso que eu perguntei. Não vai. Seria aquele que vinha só mais um pra somar? Você tá entendendo por que eu tô discordando dele? Ele- É técnico. Agora, qual é o jogador que eu acho que cairia como uma luva? E o Vitória até tentou trazer ele pra cá. Aí seria a cereja do bolo, Verrete. Verrete seria É um cara que tem uma... que ele lutador, goleador e tá o tempo todo deixando transparecer o desejo de vencer. Então o Verrete seria perfeito Eu para acho mim. que se para o Verrete vir aqui, meu irmão, eu acho que o Vasco realmente precisaria estar passando por um perrengue pro Pedrinho. O Pedrinho fazer assim, eu tô precisando de dinheiro, a 777 não, me quebrou. É a mesma coisa do Alejandro. O Alejandro, pra mim, não, assim, eu analisando, pensei nessa forma. Cara, o Bragantino brigou pra não cair, né? E aí teve a opção do Vitória de comprar o jogador. Como o Vitória ficou naquela situação de pagar, dar uma metade agora e depois pagar a outra metade, os caras disseram, pô, negão, eu prefiro trazer o jogador de volta pra ficar junto com o Pita ali. Não, mas na verdade nem é isso, porque houve uma grande valorização Também, do atleta. também. E eles o dinheiro que poderia ser para comprar Alejandro, eles compraram. Já tinha Alejandro, eles compraram o Pita. E tem um detalhe para ficar bem claro para a gente. Tá aí um boato de que um clube, eu acho o CSK, ofereceu o mesmo valor que eles estavam querendo, 6 milhões, e pode levar o jogador para jogar no time russo. Né? Tranquilo, é possível. Mas, assim, eu ainda continuo achando que se eles caíssem para a segunda divisão, talvez a situação fosse Até o valor, outra. o Vitória pagando menos, eles aceitariam, com certeza. Eu tenho uma seguinte impressão, tá? Até ontem uma pessoa me disse, rapaz, não fale isso não, mas cara, é uma impressão, minha opinião, não é informação. Eu tô com uma ligeira impressão que para essa janela não vai conseguir contratar o 10, não vai conseguir contratar o 9. Eu estava até conversando Mas a aqui. fecha no dia 28 de fevereiro. É isso, mas a gente já teve dificuldade, por exemplo, o ano passado, na primeira janela, qual foi a dificuldade? Quanta dificuldade a gente teve para contratar um homem de beirada? O Vitória não tá morrendo de fome, não. Eu O sei. Vitória não tá com insegurança alimentar no ataque, até não. porque o Vitória tem uma base já Você tem estruturada aí, Fabrício Santos, que é centroavante. Você tem Lauan, que é centroavante. Que, Você tem joga, o Janderson. que é um menino que joga muito. Não, né? joga muito. Muito, Você muito. tem o Janderson, quer dizer, a gente tem ali. Mas a é gente não tá por passando isso fome, que eu tô não. dizendo Não que, precisa de desespero. que até dia 28, para essa primeira janela, eu não acredito. Aliás, vou botar aqui. Eu acho muito difícil do Vitória Fazer conseguir um esforço para trazer um maior jogador. para trazer um 9 do desespero quanto precisa. Manda aqui, tava na Argentina, foi? Deixa eu me trabalhar. Deixa eu me trabalhar. Porque pode estar vindo coisa também de fora, que a gente não tá nem sabendo. Mas né? é isso. Mas o que Você acontece... tá focando aqui, todo mundo focado, daqui a pouco, ó, aqui, ó, contratamos esse aqui, tá ó. todo mundo mastriando, mas de repente, quem sabe o Veguete da vida? Quem sabe o Veguete da vida? O boatos que rolam até tem o atacante lá do Fluminense, o Cano. De que o Vitória poderia... Não, é isso. Olha o que eu falei, boatos. Boatos não quer dizer que... Sabe aquele seriam negócio que você já fatos. foi bom? Sim, Hoje não é mais aquele jogador que... É o lance que a gente falou. Ele é um jogador que viria pra poder jogar O Cano de 3 anos atrás... para o elenco. era Ele é aquele jogador que poderia vir com o Marciani pra corra pra mim. Porque eu ficando. Não, irmão. É como você falou, o Vitória hoje tá nesse pensamento de trazer jogador que vinha pra somar. É um por todos e todos por um. Vitória é o time mosquiteiro. Mosquiteiro. É um por todos, todos por um. Pronto. É assim que joga. Pronto, o Vitória aí vai disputar Baiano, Nordestão, Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americano. Ou seja, 5 competições. Dessas 5, esse elenco que o Vitória tá montando, juntamente com a base que... O Vitória trazendo esses jogadores que tá vindo, juntamente com o que já estão aí. Vocês acham que é aquele grupo que realmente dá para disputar as competições ou daqui lá para frente ainda, né, o brasileiro tem mais uma janela? Poderia a segunda reforçar. janela.
reforçar para poder realmente montar aquele Vitória que o torcedor gosta. O que eu penso aí é que tá faltando uma cereja do bolo. Mas o Vitória tem que ter cuidado. Que no ano passado tentou fazer isso e o tiro foi Saiu pro pé, saiu pela culatra. Tá faltando uma cereja do bolo. Acho que talvez na segunda janela possa trazer essa cereja do bolo. Acredito Tá certo? mais. Porque aí sim, aí você vai vender mais camisa e tal, mais o jogador pro marketing. Acho que pode acontecer. Agora, por enquanto, com o que tem aí, eu já vou avisar aqui. O presidente foi até molesto, falou, não, minha prioridade é a Copa do Nordeste. Vitória vai atrás do bicampeonato, rapaz. Vai atrás do bicampeonato com... O pessoal chama de Jair, não sei porquê. Mas vai atrás do bicampeonato com o rival. Vai buscar o bicampeonato. Não tenha certeza disso. Assim, Copa eu do acho Nordeste, que Vitória vai brigar. se vai tá no brigar. campeonato, tem que brigar pelo Vai título, brigar. pô. Porque o pessoal está dizendo, o Vitória vai entrar dia 11 contra o Barcelona. Não, vai botar sub-20, nada. É um time alternativo, é um time que tem bons jogadores, é time que tem jogadores que estavam aí no elenco do passado, né, que vão entrar, porque não tiveram muita E oportunidade. que eu acho que é o momento de você, justamente, botar jogadores que estavam aí e não foi muito utilizado, e também jogadores que estão chegando agora para poder já ganhar. Quer uma coisa? Incorporar ali o Vitória. Eu não sei quem vai ser o técnico, por enquanto é o Djan, que é auxiliar de Carpini. Acho que sábado quem comanda é Dian, né? É Djan, deve ser Djan, entendeu? Mas de qualquer sorte é auxiliar de Carpini. Carpini passando todas as orientações para ele, meu filho. É isso aqui. Esse time que vai jogar pelo menos aí 3, 4 partidas, vai jogar em alta. Eu E acho que vou eu vou dizer mais para ainda, você viu? aqui, Vitória e Barcelona. Já estou dizendo para você que Vitória é favorito absoluto. Nem vi quem vai entrar em campo. Mas sabe por quê? Quando você tem regra numa casa, Sim. né? Todo mundo segue a regra. Então você já viu o que aconteceu no ano passado e já viu onde esses caras chegaram. Quem está chegando agora, doidinho, Pra mostrar serviço. mostrar serviço. Não. Pode jogar, pai. Sabe, Pode jogar. a minha opinião, sabe que eu tenho uma certa impressão de que o primeiro Vitória vai, pelo menos no Campeonato Baiano, vai manter o elenco, ou, por exemplo, os 11, né, relativamente, o que estão treinando agora. Desse primeiro Baiano? grupo, no Baiano. Vai nada. Calma. Quando chegar lá pro finalzinho, deve dar uma mesclada. Eu faria o seguinte, segurava a onda, Wagner, a proposta nossa é essa, a nossa meta é essa. Você compra essa ideia? Então vamos lá, segura um pouco no Baiano, vamos pro Nordestão e início de Brasileiro. Mateuzinho, compra essa ideia comigo, vamos dar uma prioridade aqui no Nordestão e no Brasileiro, deixa o Baiano para essa galera, para dar uma rodada. E a gente mantém vocês aqui, pra gente que não vamos deixar separado. Eu quero vocês rodando no elenco, porque lá na frente... Aí você vai lá entrar, na vai entrar no Nordestão, o time frio. Calma. Não tô falando de time frio, não. Você leva os caras. Eu tô falando assim, ó. Por exemplo, Zé Marcos de titular e Wagner Leonardo no banco. E aí, no decorrer da partida, vai colocando... Eu tô falando de Eu não tentar eu não comprar quero essa nem, ideia. Eu não quero nem Aí falar vai- nomes, né? nem discutir isso. O cara discutiu o seguinte: primeiro, o Campeonato Baiano gera uma vaga para a Copa do Brasil. Opa, já também vaga para a Copa do Nordeste. Eu vou já garantir minhas vagas. Não, a Copa do Nordeste tá mais não. Tá mais não, tá mais pra Copa não. do Brasil. Né? Ah, é. Eu vou garantir logo minha vaga. Mas o meu entendimento do que ele falou aqui é assim, ó. Os jogadores que estão chegando agora e aqueles que estavam aí e tal, bota pra jogar. Os caras que já tem uma rodagem a mais, segura um pouquinho no banco. Porque assim, ó, vamos lá. Pra todo mundo ganhar a corrida junto. Eu não acredito Eu acho que tem que rodar, Ó, rodar, eu mas acho que isso- assim, ó, eu não acredito que Wagner Leonardo está tão abaixo do que, por exemplo, Zé Marcos. Não. Eu acho que Zé Marcos precisa da Sim, rodagem, sim, sim. precisa se interagir, precisa estar com Até o grupo, porque vai precisar precisa do entender jogo. o que o eu acho técnico que precisa. Wagner, eu acho que Wagner Leonardo, eu acho que Ricardo Hiller, eu acho que Mateuzinho, eu acho que Cáceres, eu acho que Edu, Neres, essa galera já tá no ritmo com o Carpini. Sim, sim. Eu acho que essa galera tá no ritmo com o Carpini, tá? Então, o que eu faço é o seguinte, compra essa ideia de segurar o Baiano, e eu não tô falando de largar o Baiano, segurar o Baiano e vir Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, porque Campeonato Brasileiro não tá longe não, irmão. É aquela coisa, dá um sangue a mais os caras que já estão um Pra- pouco mais à frente. Porque os caras estão na frente. Isso. Os caras estão lá na frente. Wagner Leonardo tá na frente de Zé Marcos, né? Val Soares
Hiller tá na frente de Val, né? Claudinho, apesar de estar jogando agora, mas Claudinho tá no ritmo já, Sim, mais sim. o Cássio estava mais Mas o lá lance na tudo é frente. entender a formação e a estrutura, como o treinador trabalha, para você incorporar junto com os outros que já estão aí, já Porque, ó, conhecem. quer ver uma coisa aqui? Não, eu quero ver uma coisa, não, que tem gente lá, fala com a gente lá. Vamos ver a galera Isso aí, pô, bem lembrar, você tá esperto. Claro. A produção, Deixar esse cara falar boa, pra caramba. mensagem da galera de casa. Vai mandando mensagem aí para que os caras possam responder aqui, galera. Baixou o espírito Baraúna em cima dele aí. Baraúna que fala. Não deixa ninguém falar. O Baraúna, meu irmão, aquele abraço. O Bará, Você velho. teve aqui no último podcast do ano, né? Eu que a gente assisti. falou, Eu assisti. que a gente falou do Bahia. E foi massa, foi massa. Ele tava na TV agora. É isso, foi o que a gente falou há pouco, né? Que realmente o Cano é aquele jogador que já foi Tigre e hoje é uma marca qualquer aí. Né? O cara que deu muito, que já deu o que tinha que dar no futebol. Né? E acho que lá a produção tá aqui esperta. E acho que pro Vitória, pro elenco do Vitória, o estilo que o Vitória joga hoje, pra mim, não cabe mais. Né? Esse rolo, essa especulação aí, que tenha sido só realmente especulação. Não, e outra coisa. Note que nesse nosso bate-papo aqui, eu disse 90%, acima de 90% desses jogadores que o Vitória está trazendo é jogador titular de suas equipes. Sim, sim. O Cano é titular? Não, o Cano tá lá Há acho que muito na tempo. rede. Tá no banco, nem rapaz, sei, na né? rede e tal. Né? E outra coisa, fazia tempo que ele não fazia um golzinho. E não é aquele jogador que tem o perfil do Vitória, o perfil de Carpino. Não é. Então, Pronto. acho que já foi um goleador. Mas quando é aquela mesma coisa, daquele time que vive do museu. Quando bate na porta, é quem foi ou quem é. O time do momento é o Vitória agora. Pronto, o Baiano, Vitória, a expectativa, vamos lá. O Baiano, a expectativa de vocês. Bicampeão. Bicampeão. Não, bicampeão. Bicampeão, Não, isso. campeão não. Campeão já é. Não, quando a gente fala campeão, é já o do momento. Não, mas é pronto, bicampeão. Quero ganhar o título na Arena Fonte Nova de novo, com trocentos torcedores do rival lá. Jogando tênis, sapato, sandália. Se bem que assim, ó, você sabe que o torcedor do rival, né, é que nem o torcedor do Vitória, né, porque também tá sempre ali no mesmo ritmo de som ali, né, que a galera tá, vai pra cima, leão, tá, como é que é outra? Minha vida, avante, meu leão, tua força de Mas não compare. essa não, torcida. não Aí do compare outro lado não, que fica. Nossa torcida é bem maior, rapaz. Ó, Oh. a nossa torcida. Você tá dando A luz nossa- aí, tá dando luz aí. A nossa torcida é um caso para ser estudado pela NASA. Que é diferente. Não é torcida procurando memo. Não. Pelo amor de Deus. Ó, Você sabe o que é memo, né? deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar de torcida. E quando quando falo de torcida, eu me emociono. Porque Vai chorar? assim, ó, rapaz, às vezes eu choro. Sabe por quê, velho? Deixa o rapaz chorar. Não é normal Calma aqui. você ser rebaixado para a terceira divisão. Você tem o seu grito de protesto, mas o torcedor tem um start e começa a cantar o hino do clube. E foi unânime de dizer assim nas redes sociais assim, não vamos te abandonar, não vamos te abandonar. Então, desde aquele jogo contra o Vila Nova, quando o Vitória caiu para a terceira divisão, dia 29 de novembro de 2021. Cara, a partir dali, o que essa torcida vem fazendo, mesmo criticando, mesmo muitas das vezes você, sei lá, Passando por perrengue, raiva, Não. ódio. eu vendo torcedor do Vitória comprando as camisas do Vitória. Você olha aqui na cidade, para aqui na Lapa aqui. Torcedor que quiser assim, pare, vá no mercado. Fica na porta de um mercado. Pode ter toda certeza que de 10 que entram no mercado, 4, 5 estão vestindo a camisa do Vitória. Você anda pela cidade, o que você vê com o pessoal com a camisa É nova? isso. Uma das discussões que a gente teve aqui foi justamente sobre a questão da torcida. Foi quando os caras foram até, igual o nosso parceiro aqui, eles vieram contra mim, e quando eu falei e tal, foram né, fervorosos em cima de mim. Ali eu falei, rapaz, lá ele, em cima de mim, lá ele. A torcida do Vitória, nos últimos anos, desde que desceu, né, pra A série. geração colossal. Cara, o Vitória cresceu de uma forma
esplendorosa a Nós questão da tínhamos torcida, uma- pô. Pera, tem Cresceu uma coisa, muito, Milho cresceu sabe muito. muito bem, porque ele há muito mais tempo cobre o Vitória do que eu, e muito mais tempo, claro, por ser mais velho que eu, ele acompanha a torcida do Vitória. Emílio, antes de 2021, qual era a média de público do Vitória? Nós passamos aí a ter 6 mil, 7 mil, 8 mil torcedores presentes no A estádio. expectativa para o jogo de domingo, Sábado. aliás, de sábado, Contra contra o o Barcelona. Sabe de quanto é? No primeiro jogo, de 22 mil pessoas no Barradão. Na verdade, assim, acho que o torcedor do Vitória aprendeu a amar ainda mais o clube. Na verdade, abraçou. Ele sempre amou. Não é isso, abraçou, né? abraçou. Só que agora a identificação ela é recíproca. Isso. A torcida apoia o time e o time dá a resposta Isso. que a torcida Até precisa. porque o presidente o Fábio Mota, como falou você, Fábio Xota, é um cara que ele entendeu que a força maior do clube não é contratar o medalhão. É abraçar é a coletividade, o torcedor. é a É abraçar o coletividade, torcedor, primeiro lugar. Ele tem que trazer o torcedor para ele. E depois fazer com que os jogadores que ali estão entendam que o clube basicamente é da torcida e os jogadores. Tem que ter Torcida e treinamento. jogador. Tem que ter, como você falou, a reciprocidade, senão não vai. Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, em outras épocas, eu vi o Vitória sendo rebaixado. E eu tinha muito acesso à diretoria do Vitória e chamei pelo menos 2 ou 3 presidentes e falei, o time vai cair. Por sua vez, eu saio. Os outros sabiam que ia cair e deixou cair. Esse ano passado, o presidente do Vitória trouxe o time para a Série A e disse, nós vamos lá para cima. Vamos buscá-lo a Sul-Americana. E veio. Se não fosse a... Tanto que no podcast com o Zé Eduardo, quando ele falou que o time ia ainda disputar a Sul-Americana, o Zé Eduardo ainda fez chacota do presidente e tudo, né? Ele disse, vai mesmo, tem certeza? Pois ele é. vai, Mas ele confiou no elenco dele. O que eu quero dizer é buscar a Sul-Americana. E se não fosse aquela atrapalhada do Corinthians lá, perdeu ponto, aquele jogo do Cruzeiro que perdeu ponto, porque os árbitros naquela época estavam metendo a mão, prejudicando o Vitória. Né? Teve alguns jogos aí complicados. O Vitória seguramente poderia... Até mesmo no início do campeonato, né? O Vitória poderia ter chegado na Libertadores. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a coisa começou a se complicar, o presidente começou a fazer conta, porque ele sabe fazer conta. Se eu cair, quanto é que eu vou perder? E se eu me mantiver, quanto é que eu vou ganhar? E aí fez uma coisa que nenhum presidente teria coragem, e ninguém fala sobre isso, de fazer o que ele fez. Ele pegou jogos importantes, tá aqui, ó, 1 milhão de bicho para ganhar 3 pontos. Empatou 500 mil. Mas, rapaz, isso é investimento. O jogador colocou o coração na ponta da chuteira. Vamos fretar avião aqui para ir para algum jogo. Pô, Vitória é um time rico. Não. Ele se preparou sabendo das consequências. Quer dizer, ele antecipou-se a um fato que poderia acontecer. Justamente. E aí pensou o seguinte, é melhor eu gastar agora e ficar na crista da onda, né, do que deixar a coisa acontecer e lá na frente eu precisar gastar e não resolver nada. É melhor gastar 1 milhão, né? No precavendo das possibilidades do que mais lá na frente você perder 230, sei lá, 60 milhões, 80 milhões. Que além do que estava combinado e tudo mais, rapaz, teve um bicho grande, graudão, né? Que da última hora assim, ó, tem isso. Galera aí agora, meu amigo, vamos olhar em todo mundo. Nordestão, o Vitória vai buscar é Hexa ou é Penta? Porque tem a CBF não reconhece até hoje um dos títulos do Vitória da Copa do Nordeste, não é isso? Tá. Pro torcedor é o Hexa. E, né, pra CBF e a organização, enfim, é o pentacampeonato. Mas eu acho que o Vitória hoje, com o que tá aí, e com aquilo que eu tenho acompanhado da Copa do Nordeste, eu acho que você tem 3 times aí que vão brigar, de fato. O Vitória, o Fortaleza e um outro tricolor. Até porque, assim, ó, esse ano vai ser uma Copa do Nordeste daquele jeito, do Senhor.
Até porque são 5 times que vão estar na Copa do Nordeste que estão na Série A. Então vai ser aquela Copa do Nordeste que o torcedor gosta de ver, competitiva. O Sport tá vendo bem pra caramba. Isso. Aliás, o Sport contratou o Paciência, né? O Gonçalo Paciência. Não, é sério, contratou o que o Vitória até queria. Era do português. Mas aí o técnico lá é o português, o Pepa, acho que tinha mais facilidade. Pepa. Pepa Pig. levando. Pronto, então Mas, o enfim. Vitória vai buscar o título também, né? Copa do Brasil. Eu esqueci, eu falei 3, mas esqueci do Sport. Então é o Vitória. Tem Vitória, Sport. Vitória, Sport, Fortaleza e um tricolor aí. Tá faltando um então, pô. Sport, Vitória, Sport, Fortaleza, Ceará. 3. Ceará, mais ou menos. Mas tá ali. Não, eu acho que o Ceará não vai. Não tá com essa não vai força, muito não. longe. Não vai, não. Não vai, não. Porque não, se você vê as contratações. Na verdade, perdeu até o jogador que... O Pois destaque do é, time. não tá contratando. E, gente, o Campeonato Brasileiro começa em março. Então, você vai para uma Série A e não armou o seu time agora, todo vai mundo sofrer, vai sofrer, não vai encontrar É um dos times mais que eu acho que tá subindo, mas que é um grande candidato a brigar para não cair. Pra não cair. Copa do Brasil. Será que o Vitória chega àquele Vitória de 2010? O elenco que tem hoje, o Vitória consegue chegar àquele Vitória de 2010 à final da competição? Pô, 2010. E era só um time de garotos, né? Velho. Era tudo da base. Ninguém dava nada. Aliás, mandou até um abraço para ele. Ricardo Silva era o técnico daquela época, presidente Alex Portela. E o time bateu vice-campeão, porque, de novo, pegou o Santos com os Virado na zorra, velho. Virado na zorra. assim, Só faltou Pelé naquele Houve um time erro lá. de planejamento. Houve um Não, erro de o erro de planejamento. planejamento foi gastar. Por exemplo, Não, até porque... olha, se vamos lá. Se o presidente da época, com todo respeito a você, viu, Alex, gosto muito de você, fosse Fábio Mota, ele teria, no meio sentido ali, vamos descarregar. Bora investir para ganhar a Copa. Entendeu? E faltou pouquinha coisa. Faltou pouquinho. Pouquinho. Um pouco mais de Até investimento. porque o Vitória, quando caiu na final, Vitória e Santos, os torcedores, o Brasil inteiro... E eu vou dizer uma Santos, coisa. Santos. Eu vou dizer uma coisa. E o Vitória lá jogou bem, viu? Eu vou dizer uma coisa que nesse Eu campeonato. tava nesse jogo lá. Quando eu vi entrar um gol, eu digo, rapaz, e a torcida... Nesse jogo, foi nesse complicado. jogo, nessa final, eu vou dizer uma coisa que também prejudicou o Vitória. Além do falta de planejamento, né? Da falta de planejamento para essa O Vitória não partida. tinha dinheiro, né? Mas E também Mas não correram você atrás. acha que o dinheiro em si resolveria? É porque você trabalha... É porque, assim, na verdade, o que aconteceu? Eles estavam... Acho que eles tiveram um jogo, não me lembro onde foi, se foi em Brasília, foi em Goiânia. Vitória de Santos foi lá em Santos. Não, foi um jogo antes. Um jogo antes. O que eles fizeram? Ao invés de ir para Santos, eles não foram para Santos. Eles não vieram para Salvador. Eles tinham um jogo em algum lugar que agora eu não me Não, o lembro. jogo foi aqui em Salvador, que tiraram o Biafra, inclusive. Não foi esse jogo, não. Ele Foi tá falando do jogo da semifinal, Não, no caso. foi um jogo pelo Campeonato Brasileiro, antes da final. Foi um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vitória foi jogar em algum lugar, que agora eu não me lembro onde foi. Aí, o que aconteceu? Esse jogo, ao invés de eles irem direto para Santos, não, ficaram na capital, com medo de que iam soltar fogos e tudo isso. Aí, o que fizeram? Ficaram lá ficaram na capital. Ao invés de descer a serra, desceu de ônibus. Nisso pegou congestionamento. Cansou o time. E aí, irmão? A logística praticamente- foi mal planejada. A logística mal planejada. Então, praticamente em cima do jogo. Então, isso foi um dos prejudiciais. Mas e outra coisa também, e que esse ano todas as equipes vai ter que se atentar e se planejar para isso. Teremos a parada para a final, para o Mundial de Clubes. Então, lá no meio do ano. apesar das férias, o time, o clube, os clubes vão se arrumar, Sim. vão se ajeitar para algumas coisas. E isso pode ser um fator prejudicial a quem não se planejar direito. Então, irmão, o Vitória precisa se atentar a isso. É porque assim, o futebol hoje deixou de ser aquele lance do só jogador, qualidade. Não. É o planejamento mesmo. É tanto que hoje todos os times investem no staff. Né? O staff tem que ser tudo bem organizado. Aquele lance do scout do jogador todo mundo tem que estar tudo bem estudado para você colocar dentro de campo o jogador que esteja melhor preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente.
É por isso que alguns jogos tem que se chegar antes na cidade que vai jogar, para estudar campo, tudo, velho. Então, tipo assim, não adianta você ter só aquele time bonzão, cheio de pompa, e na hora não só resolver. Os campos do futebol brasileiro, a gente sabe que vai jogar, não vai mudar muita coisa, tudo é a mesma coisa. Né? Novidade desse campeonato são os 4 que subiram. Sim, sim. Né? A gente vai ter um jogo de distância. Eu não acredito. Ali vai ser. Mas a gente já conhece. Eu não acredito que eu vou ter quem que ir veio pra da Série Mirassol, B velho. Já conhece isso. Fora isso. Você não foi pra Novo Horizonte ainda, não, né? Não aguentava. Novo Horizonte. Não. Rapaz, conta uma história rápida aqui de Novo Horizonte. Olha o horário do programa aí, viu? Pra você não estourar. Dá tempo? Não se preocupe, né? Que daqui a pouco a produção Pronto. tá lá, você fica logo ciente. Vem cá, rapaz. Eu tô com um problema aqui terrível. Eu não posso olhar pro meu lado esquerdo. Depois eu vou poder ir lá? Meu lado esquerdo, pra ver se eu olho pro lado esquerdo aqui, eu vejo a barrigão, cara. Ó, foi eu, Marcelo Góes, Wilton Matos, Guma Guedes, Léo Santiago, Anderson Matos, pessoal do Arena Rubro Negra. Vamos todo mundo para Novo Horizonte. Só que aí cada um foi um de cada vez. Aí, ó lógico, a minha ida, minha logística. Saí daqui para Campinas, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, esperei a galera daqui com o carro e me pegaram e fui para Novo Horizonte. Nessa brincadeira... Mas de Campinas você podia ir direto para Novo Horizonte. São 5 horas. De Buzu. Não, mas aí eu tinha feito a escala. No São José do Rio Preto, que de São José do Rio Preto para Novo Horizonte é 1 hora. Aí a galera foi dirigindo, voltando dirigindo. Eu falei, não, vou ficar lá, vou de avião, não me canso tanto. Sim, sim. Irmão, um calor absurdo. Você tá na praia, você tá de carro. Quando você chega no carro, tá aquele mormaço. Aquela frigideira. 36 graus, 8 da noite. 36 graus, 8 da noite. Meu nariz sangrava no... Negão, aí analise, rapidinho, só não quero Você entendeu porque eu não fui pra lá? Pra não virar pito frio? Aí você analisando, você é um cara que tá ali no rádio, comentando e tal. Imagina pra um cara que joga e não tem o preparo da logística. Não. Aí chega ali abafado, troca a roupa e vai jogar. Como o lance que você falou do Vitória e Santos. Mas muito calor. Mas graças a Deus valeu a pena. Eu faria de novo tudo que eu fiz para ver o Vitória como torcedor, como profissional. Mas, cara, um calor insuportável. E aí tá todo mundo. Água. Você tem uma noção. Eu pedi lá a galera, todo mundo junto, pedi uma ampolinha verde da grande. Aí. Vai jogar em Goiânia, no verão, pra você ver. A geladeira pra mesa era como se fosse daqui onde tá a produção. Bom, a cerveja vinha quente. De tanto calor. Então, assim, você imagina, como você falou, você imagina você vai pega pro um jogo. desse. É assim, né, que a gente fica sabendo, né, pai? Quando. Na próxima vez, convide o cara, pô. Você não quis ir. Você não quis ir, mas imagine você não fazer uma logística Preparada. Por exemplo, o Vitória chegou no dia anterior, chegou no sábado, mas ficou numa cidade próxima, mas a região estava muito quente. Então, velho, imagine aí. Então, assim, você vai precisar fazer uma logística. E esse ano vai ser um ano atípico. Um ano muito atípico, porque a gente vai ter uma parada longa no meio do ano. Não, mas eu acho que isso não preocupa, não. É até bom, porque você pode dar todo o gás, depois tomar Dá uma descansada, recarrega a bateria, vamos nessa de volta. Trabalhar vai ser um ano bom. Até porque, Um ano muito bom. Aí, ó, a gente falou do Baiano, Nordeste, Copa do Brasil, aí vem o Brasileirão, que é uma competição que, né, querendo ou não... A gente vai entrar na Libertadores. É onde tem as competições que todo time almeja. Sul-Americana, mas o Vitória, como já está na Sul-Americana, acho que o alvo do Vitória agora Buscar a Libertadores. é buscar Libertadores. E aí ficar ali no bolo, entre os 4, entre os 8 ou 9, 7. Fábio Mota não disse que vai? Se ele falou, vai, meu irmão. se o profeta- Eu não duvido mais nada do Fábio Mota. Ó, o profeta- Aliás, deixa eu mandar um abraço pro presidente Fábio Mota, fez uma cirurgia, tá se recuperando, presidente. Melhoras. Mas olha, E- foi no inciso lá né, que ele mexeu. Já mexeu no Meteu no telhado, mexeu no telhado. agora tá Aí deixando- a mordedura, a vai ser o mordedura Max, vem. vai ser o Max Steel número 2. Ele merece. Pronto. Sul-Americana, né? Vitória, depois de quantos anos mais ou menos? O quê? 9. 9 anos. Vai disputar a Sul-Americana. Né? E aí onde entra mais uma vez a questão da logística. Porque o Vitória vai jogar
né? Os países aqui da América Latina, vai sair do Brasil, competição internacional. Se o Vitória não tiver preparar direitinho, questão de staff... Não, cara, ir para Chile, Peru... Sim, cara, mas é aquela onda. Bogotá. Tem que ter o preparo. Você não vai jogar, vai daqui pra Balão- Bogotá. balão de oxigênio. Ô, irmão. Essa preocupação agora é para o pessoal que está na pré. E vai lá para cima. Vem cá, preocupação é o deixa eu pessoal fazer que tá uma na pergunta pré. aqui pra você. Você que é um cara mais experiente que eu e deve saber, deve entender. Se você está disputando uma né, classificação, se você perder, você se torna pré-eliminado? Não, Ou eliminado? não, se você perder, você é eliminado mesmo. Ah, não tem esse negócio de pré-eliminar. Não. Porque daqui a pouco vou inventar pré-eliminação. Né? Não. Você perdeu, você tá eliminado. Inclusive no podcast com o nosso amigo Baraúna, É. eu falei. Eu abri logo falando. Ele chegou dizendo, esse negócio é Libertadores, rapaz. Eu não dou Libertadores, não existe pré-Libertadores. Eu falei isso, ó. Como tá lá escrito pré, eu vou respeitar como tá escrito lá, pré-Libertadores. Inclusive, meu parceiro que não tá aqui hoje, meu parceiro irmão William, aquele abraço. Quero você aqui de volta, viu? Minha enciclopédia, eu chamo ele de enciclopédia humana, como entende de tudo, sabe de tudo também do futebol. Então eu falei aqui, cara, se tá lá escrito pré, eu vou respeitar como pré. Aí ele aí, é Libertadores. Tá bom. Beleza, Tá bom. irmão. Então você vai chegar, quando ele vier aqui de novo, você vai dizer, agora, no campeonato... Olhe pra ele ali direto, antes do naquela câmera ali, fale pra ele. O Carecone, Papai Noel, ó, antes do Campeonato Baiano, o Barcelona de Ilhéus estava disputando a pré-Copa do Nordeste. Aí foi eliminado. Ele vai jogar a Copa do Nordeste? Não vai. Ele jogou a pré e foi eliminado. Inclusive a Juazeirense, né? Pré é antes, vai meu jogar a amigo. pré E não também. foi Já pré- tá jogando. E, ó, Isso. Passou, tá na não segunda foi agora. pré-eliminado, ele foi Ele eliminado. foi eliminado. Vai pegar agora o Asa de Arapiraca. Isso. É o próximo jogo Nessa aí. quarta-feira, 16 horas. É hoje, né? Hoje, conhecido É hoje, como hoje. é hoje, é hoje. Às 16 horas. Aliás, que picuinha é essa da Copa do Nordeste, viu? Os jogos passaram na TV? Eu nem Não, pude não acompanhar. passou, não passou. Que picuinha. É, Vamos ver aí, inclusive- A detentora disse que vai ser lá pra frente, que por enquanto nada disso. Aliás, falar em Copa, é bom lembrar aí, viu, minha gente, que o pessoal que vai passar a primeira fase da Copa do Brasil tá preocupado aí. Primeira fase agora acabou aquela história de né, visitante. Não. Agora, Tem que agora- ganhar de qualquer forma. Agora, se empatar, vai para os pros pênaltis. pênaltis. E uma coisa muito boa que eu gostei, adorei, foi o cara joga a primeira e a segunda fase, aí na terceira fase vai jogar para um outro time. Vai poder. Eu vi muitos jogadores serem contratados, o time ser eliminado na primeira. E não na poder mais segunda, jogar. E não poder mais jogar, porque eu contratei o jogador importante, e não vai poder jogar. Agora vai poder, uma coisa muito boa. Pois é, vamos lá. Eu queria saber de você, já que tá faltando ali alguns minutinhos pra encerrarmos. Já tô vendo até o voucher ali, o cara apontando o É voucher lá, pra ó. gente. Eu queria ouvir de você alguma resenha, né, principalmente de Emílio, que é um cara mais experiente. Alguma resenha ali de bastidores, envolvendo jogador, envolvendo presidente, envolvendo até colega seu de imprensa. Queria uma resenha que você trouxesse, de repente dá um pouquinho de risada aqui. Posso pedir? Vai lá. Aquela pancadaria que teve lá, que tava você, Rock, nosso saudoso Renan Rocha, Santos. quase sobrou também, a galera toda lá com o Leão. Com o Leão, rapaz. Eu lembro dessa Eu ia resenha. contar outra, mas já falou embora essa aí. É contrário de Richarlison, né? Que hoje é comentarista, tá aí. Mas Rapidinho. Inclusive, ele falou de um jogador que tava vindo do Vitória. Que De Thiaguinho. Thiaguinho falou que é fraco, não foi? Ele botou uma exclamação, eu acho que ele errou a digitação. O mais ficou com mais de quantidade, não foi o mais. sei. Enfim, ele não comentou algo interessante pelo mas jogador, assim, não. Mas assim, ele jogou aqui, já passou, contribuiu, já foi, tá lá. É um cara que eu gosto, um cara do bem. Mas deixa ele falar o que ele quiser, rapaz. Aliás, quando vem do sul pra cá, e quando alguém fala uma coisa boa, eu fico admirado. Porque essa turma toda só fez lá ele, meteu o cacete no Vitória. Né? Teve um que, rapaz, ele ficou ensandecido. Se perder pro Vitória, vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem, hein? Você lembra, né? Virou meme, mas enfim, acabou. Não, essa história foi o seguinte, isso aconteceu, eu estava na rádio, acho que foi Itapuã. Salvador.
Lá no Salvador foi. Foi? Você lembra mais do que eu? Porque de vez em quando eu gosto de assistir aqueles vídeos que eu dou risada de uma situação. Mas não foi em Salvador, não. Foi não. Acho que foi Itapuã ou foi Transamérica. Mas, enfim. Eu tava atrás e o pau tava quebrando. Em campo. Campo molhado, o Barradão não é o Barradão de hoje, que pode Vitória chover tudo. Santos? Vitória Goiás, não foi? Oitava Se o Goiás. Leão tava no Goiás. E aí teve um lance lá, o Leão partiu pra cima de Roque Santos. Não sei o que foi que o Roque Santos falou, enfim. Mas ele partiu. E aí, pau. Daqui a pouco veio. Aí ele tomou também uma e veio o Rimé e cacete. Nessa brincadeira, o Leão passou por mim. Que assim, todo preto se parece. Sim, sim. Né? Achava que eu era Roque Santos. E o cara veio olhando pra mim. Eu na frente dele e tal. Ele passou, não é você não. Quando ele disse isso, o pessoal do transmissão me chamou, tava no ar. Né? Aí, quando ele veio pra cima, eu saí, meio de cantinho, aí tinha uma árvore perto, o torcedor não estava vendo, estava ouvindo, e eu dizia, venha, Leão, que eu não sou rock, não, venha pra cá que o pau vai quebrar, rapaz, venha e tal. E o pessoal, calma, não, rapaz, eu tô retado, se vir pra cá, eu vou quebrar no pau, você, Leão, Rimé, todo mundo, então, e a galera acreditando, né? Calma, eu digo, não, rapaz, aqui tem macho. Aí passou. Aí tem sempre um desgramado pra localizar. De um peru. Um peru. Aí foram pegar embaixo e viram que eu tava em cima da árvore. Rapaz, eu tava acreditando que você ia picar a mão nele. Eu digo, ia assim, como se você tava escondido em cima da árvore. Ah, rapaz, eu sou prego. Inclusive deu delegacia e azul, não foi nesse caso aí? Foi um fato muito triste. Foi triste. O Santos sofreu muito. Muito mesmo, engano, teve o rosto segurado, perdeu enfim, dente. Resolveu depois, mas pancada dada não se tira. Porrada dada não e se foi tira. ele, Sim, rapaz. Você vai lugar contar, conte logo. Você tem a de Richard, você conte logo aí, vai. Rapaz, Richarlison, eu era o setorista que estava o tempo todo... Aliás, eu nunca contei isso pra ninguém. Quem sabe, viu lá. E... Com exclusividade, eu nunca contei. É aqui. Mas vou contar agora. E eu tava sempre... Faltam 2 minutos para acabar o programa. Eu não vou nem olhar, porque quando eu olho... E Richarlison, chegava primeiro no Barradão, conversava com os jogadores, enfim, era o último a sair, baixava um papinho com todo mundo, todos os jogadores, com os técnicos e tal. Que naquela época era interessante que o cara que era o setorista tinha acesso ao treino. Tinha acesso. Aí eu conversava muito com o Richarlison e ele gostou de mim. Aí ele estava fechando a temporada e aí ele falou, rapaz, eu gostei de você. Se é gente boa e tal, como setorista, eu vou te dar um negocinho. Um presente. Um presente sem problema nenhum. Né? E vai ser um estojo, alguma coisa do Paco Rabanne, um negócio desse. Né? Não era Paco Rabanne, era um outro produto bem... Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Como é que você sabe? Rapaz, são as marcas que, né, os jogadores usam. Dolce & Gabbana. Beleza, sem problema nenhum. Tinha falado pra mim e tal. Aí... Tem uma reunião, todo mundo da imprensa lá, todos ali pertinho. Aí ele, para que eu vou pegar um negócio que eu prometi que ia dar para você. Ah, bicho, aí morreu o homem. Eu digo, porra, o cara vai dar o presente só para mim, isso não vai ficar legal. Não vai ficar legal. No meio da galera, vai ter uma ciumeira na rua. Aí me piquei até hoje. Ou aí não pegou presente? Não. Eu vou marcar Richarlison. Nesse recorte, eu vou fazer questão que a galera compartilhe. Mas... Para chegar Richarlison, manda um presente pro homem aí. E a Sedex. E eu gostava dele, que era um cara super educado, um cara finíssimo, batia um papo de primeiríssima qualidade, explicava tudo. Que é um cara que, quando saiu do campo, foi pro microfone e comentarista sempre bem, velho. Uma outra resenha também que aconteceu, eu quase brigava com um colega nosso, não vou dar o nome dele agora não, porque foi muito sacana comigo. Né? Quando o Caio Júnior, eu era muito amigo do Caio Júnior, amigo mesmo, de estar conversando todo dia, de telefonar, enfim... E no dia que ele foi demitido, que eu fiquei sabendo, eu estava lá e tal, e ele veio falar comigo, pô, aí eu comecei a chorar. Vitória Criciúma 3-3. Pois é, eu comecei a chorar e tal, aí vem um colega, tá chorando porque o técnico foi demitido. Eu digo, não só por isso não, pô. Primeiro que eu sou amigo dele, gosto muito dele, e depois, pelo que ele fez com Vitória, Caio Júnior, o que o Carpini está fazendo hoje com Vitória, o Caio Júnior fez lá em 2013. Foi o técnico, né? Ele foi o técnico, foi diretor de futebol, foi o cara que contratou escudeiro, foi ele que indicou todos esses jogadores ali, e ele é um cara sério, um cara correto, e o técnico das goleadas, né? Até hoje, até coloquei recentemente uma goleada lá de 5, 6 e tal,
E a galera gostou. Mas é isso, então, era um cara que tinha muito a ver e eu conversava sempre com ele. Então, quando ele foi demitido, eu chorei realmente. Eu chorei, aí veio esse colega meu, tá chorando, eu porque... Ô, mas negão, nunca vi negão chorando. Porque até que foi mandado embora, o cara é meu amigo, rapaz. Eu vou sentir falta e tudo mais. E antes de acontecer o acidente da Chapecoense, eu fui fazer o jogo Vitória e Chapecoense lá. Nesse jogo, Na Vitória Arena ganhou, Condá. na Arena Condá, Vitória ganhou de 4. Só que antes de terminar o jogo, eu cheguei antes no estádio e tal, e nós batemos um papo no dia anterior e tal, no estádio. E ele me disse, fico até arrepiado, rapaz. Emílio, eu saí do Vitória e fiquei devendo. Eu queria muito mais. Eu queria voltar ao Vitória, né? E eu disse, poxa, que bom, o presente está ali. Aí veio o Raimundo Viana, que era o presidente do Vitória. Sim. Raimundo veio e digo, Raimundo, o Caio Júnior está encerrando o seu contrato esse ano com a Chapecoense e tem desejo de voltar para o Vitória. Aí o Raimundo falou, não, se eu for presidente não tem problema nenhum, a gente vai conversar, é bom saber disso e tal. Mas aí, logo depois daquele jogo, nós tivemos um jogo Infelizmente, tivemos um jogo contra o Curitiba. E eu estava lá no estádio, chovendo pra caramba. De novo, eu era o único repórter que estava lá. Não é à toa que eu tenho todos os prêmios do Vitória. Eu tenho um título de comendador, tenho tudo. Eu só não consegui pegar a medalha, né? Artemio Valente, porque na última hora teve uma ciumeira de um cara que nem está mais aqui, aí brigou, que ia deixar, enfim. Mas eu tenho tudo. O único repórter que chegar lá em casa, bicho, eu tenho 2 prateleiras lá só de títulos que eu ganhei da Vitória. Então, nesse jogo, estava chovendo pra caramba. Ele é o único que estava lá de novo, como também era o único que estava em Chapecó. Aí o Vitória venceu por 1-0. Gol de quem? De Marinho. Pô, eu feliz pra caramba. Na saída, o pessoal, poxa, bora lá. Daí Mário Silva presente, bora lá almoçar, jantar com a gente. Aí a Moreira me convidou. Ficou até chateado, eu digo, não vou não, amor, não vou não, porque eu vou dar uma descansada. Vai criar ciumeira também. Não, mas só tinha eu, né? Aí eu voltei... Não, mas poderia criar as caras ciumeira. Depois, quando eu também tô lá, ninguém me chama. Aí eu voltei pro hotel, bicho, quando eu voltei pro hotel, de madrugada, que eu abro lá, um acidente com o avião. Que acidente é isso aqui? Aí achei que era brincadeira, um sobrevivente, que nada. Dei uma descansadazinha, o meu voo, sempre eu marcava voo cedo, que era mais barato e mais fácil, e economizava hotel. Então, estou indo pro aeroporto 4 para embarcar 5 ou 6. Aí, quando eu chego lá, que abro o celular, vai se deixar... Aí eu chorei de novo, velho. Eu lembro que quando a notícia saiu, eu tava preparando o jornal na TV Aratu, pô. Tava montando lá as matérias, aí, pô, chegou a notícia urgente, aí o avião da Chapecoense caiu. Rapaz, fiquei sem chão, porque, tipo assim, pessoas que, querendo ou não, tem família, jogadores, a gente conhece, tá vindo ali todo dia, né? Falando, noticiando. Por exemplo, é um período que quando eu comecei no rádio, também uma das primeiras pessoas que eu entrevistei foi Arthur Maia. Arthur Maia também estava naquele Arthur Maia, então era foi um acidente realmente bem pesado. Jogador emprestado pelo Vitória para lá, mas enfim. Levou uma safra boa de jogadores, né? Sim, infelizmente. Sim. Todos eles estão fazendo futebol no céu. Já que você falou de curiosidade, de resenha, eu queria saber se você tem alguma polêmica. Sempre tem. Polêmica de que tipo? Assim, você chegando para fazer o seu trabalho e algum jogador te disse alguma coisa, aí você, sei lá, cara, nessa tem pegada um tempinho, aí. E até pode ser uma resenha, 2014. O Vitória estava fazendo seus treinos lá em Pituaçu, estádio de Pituaçu, sem rima. Pituacives. Agora que eu caí. Não. Aí, tá eu com mais um colega, e nisso tava zagueiro Ednei e Chico Pelanca conversando. Aí eu tava nesse dia. Foi Emílio. Aí eu tô vendo, não sei quem fez, não sei o que foi que aconteceu. O Chico Pelanca fez, você tem que jogar bola. Aí Ednei, mas se essa imprensa deixar... Aí, irmão, na mesma da hora aí Emílio fez. Você está chegando agora, não fale nada. Mas eu ia soltar o verbo. Jogava zorra nenhuma. Né? Jogava zorra nenhuma. Dava braga arretado e dá aquela situação. E eu sempre fui um cara que... eu não sou um cara problemático. Eu não sou um cara que arranja... Era um zagueiro regular. Não sou um cara de tumulto. Mas tem certas coisas que eu não comungo. E eu sou muito autêntico. Tá? É como eu falo. O Fábio Almeida, o PH no rádio, é o mesmo PH do dia a dia. O mesmo PH que diz aqui que confia. Até vou falar para ele, Mídio, prepare seu balão de oxigênio. Junte um dinheirinho para para alugar lá na Bolívia um bujão de oxigênio.
porque a gente vai para a final da Sul-Americana. Já tô me preparando, velho. A gente vai para a final da Sul-Americana. Então, esse mesmo Tô otimismo fazendo um bike que eu indoor falo, todo dia lá, ó. 2 horas, 5 que da eu manhã, falo parceiro. no microfone, mas claro, com responsabilidade. Eu vou fazer minha crítica, quando eu digo aqui que Janderson é ruim, mas é uma crítica com responsabilidade. Dizer que Janderson é ruim, porque eu vejo, eu não enxergo sozinho, mas eu jamais vou denigrir um jogador. Sim, sim. As críticas que eu fizer a Janderson vai ser dentro de campo. Eu não vou chegar, eu não vou dizer assim, Mau caráter, não, safado, não. jamais. Por exemplo, quando teve a parada de Dudu e Rodrigo Andrade, eu, em momento algum, eu toquei no assunto deles no bar dele. Eu, claro, noticiei, Sim, sim. eu vi um envolvimento, numa briga, uma confusão. Aí isso eu envolvi. Mas, em momento algum, eu entrei na questão pessoal, porque é um problema deles. A profissão é deles, eu não estou aqui. Eu não estou aqui para ficar... primeiro que eu não sou julgando, pago para ser babá de jogadores, cara que sabe da vida deles, pô. Eu tenho que cuidar da minha filha de 11 anos de idade. Elas que eu tenho que tomar conta. Mas de jogador barbado, eles fazem o que eles quiserem. Agora, dentro de campo, eu vou criticar se ele erra a bola, se ele não domina, se ele dá um passe errado. Aí eu vou fazer a crítica e vou dizer que é ruim. Sim. Enquanto... Coisa assim, eu vou brincar aqui porque assim tem gente que é podada. Eu não vou dizer, acho desrespeitoso com o profissional. Pois é, aí quando você, torcedor lhe cobra, tá? Torcedor lhe cobra dizendo, você é passador de pano, você é o primeiro a dizer, não sei o quê. Quando você estiver reclamando lá que o time tá jogando na segunda divisão, tá? Não reclame não. Fale logo agora aqui da situação. É jogador ruim, é jogador que não presta, é goleiro fraco, é lateral que não sabe cruzar uma bola. Então, o Fábio Almeida sim, entendeu? Mas... Eu só discordo de você quando você fala que Janderson não presta. Eu continuo dizendo pra você, ele bem orientado. Rapaz, eu vi Carpegiani, pronto, treinando Vitória. Naquela época era aberto. E tinha muito jogador ali que você dizia, não presta, não presta, não presta. Carpegiani fazia o coletivão, 11 contra 11, e naquele coletivão, ele deixava a zoa rolar. Quando o menino errava, ele parava e dizia, meu filho, vem cá. Você vai passar por dentro dele? Não vai passar. Começa tudo de novo. Vai fazer o quê? Toque a bola, vá para o ponto futuro, para você receber e fazer o cruzamento. Quer dizer, o treinador, e a gente já via isso. E eu levava isso para o rádio e dizia, fazia assim, quando chegava no jogo, a história era outra. Entendeu? Mas tinha um treinador que corrige. Mas tem jogador que dá para corrigir. Né? Diz que pau que nasce torto, mas o pau que nasce quase torto, dá para endireitar. Quando tá verde, aí não se consegue. Então, assim, eu sou muito autêntico com as coisas. Né? Às vezes eu falo demais, falo algumas coisas que, a princípio, algumas pessoas não devem, mas eu acho que é isso que me faz continuar hoje. Por exemplo, eu agora estou me dedicando ao meu canal. De 15 dias para cá, eu dei um salto de 1.500 seguidores. Com o meu jeito maluco, com o meu jeito ousado. Com o seu jeito de ser. O meu jeito de ser. Quer saber de você. Sabe por quê? Seu jeito. Quer ver uma coisa aqui? Eu tomava bronca todo jogo do Vitória. Todo jogo do Vitória eu tomava bronca do pessoal da CBF. Você sabe por quê? Porque quando eu desligava o microfone, eu xingava... Pronto, vou dar um exemplo aqui. Jogo acho que foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio? Foi, contra o Grêmio. Gol de Alejandro. Aí tá todo mundo conversando. Aí eu fiz assim, pra Mosquito. Dar tapa de primeira vale também. Aí ele, o quê? Chapa de primeira no canto também vale. Ele não entendia. Eu, mais próximo aqui. Se você der uma chapa de primeira no canto, também vale. Aí ele ficou todo sem graça. Aí Marcelo Costa, rapaz, você é maluco. Você não pode fazer isso. Filho, mas é porque assim, ó. Eu tô ali embaixo, eu tô trabalhando. Mas ao mesmo tempo... Tá torcendo. Eu tô torcendo, mas não pode. Aí você... Peraí, calma. E pro jogador não pode. Não, mas até assim... o treinador, se errar, pra cima de você. Que nada. Eu só não vou fazer abraçar o jogador. Mas, meu irmão, eu tô ali, eu sou mais um. Eu só tô ali embaixo. Agora, é claro, com respeito, jamais vou faltar respeito. Tanto que depois o Mosquito fala vez comigo, ele fez... Você jogou aonde? Aí eu ainda brinquei com ele depois. Outra coisa também, Oswaldo. Rapaz, eu fiquei na felicidade retada quando do jogo do Fortaleza, Oswaldo me abraçou. Então,
Sinal que eu tô indo pelo caminho certo. Aliás, o negócio do dedo do treinador foi com você, Não, né? foi com o Serra. Tá ouvindo a gente? Tá vendo ali? Serra, um beijo no seu coração, viu, pai? O homem do dedo. Tá sentindo Ali, o do rapaz. ali foi, viu? Ali foi, viu? Ou seja, foi uma esse é o resenha. Fábio que você, torcedor aí em casa, tá acostumado. E se não estiver acostumado, agora vai se acostumar a ver. Aquele Fábio autêntico. Eu sou aquele cara que falo mesmo se for necessário, com todo respeito, mas é esse aí que é o Fábio. Não é à toa que o presidente Fábio Mota, em público, em outras lives, já disse assim: eu gosto de PH. Você viu o recado da produção aí? Pois é. Pois é, galera. Nosso horário estourou até, mas posso dizer a vocês que estão em casa que tenho maior certeza que o bate-papo foi bacana, foi ótimo, foi bom. Porque vocês ouviram aqui de dois caras que são experientes, né? Cobre o Esporte Clube Vitória, né? De cima a baixo, do lado direito, do lado esquerdo, conhece tudo do Vitória. Então, vocês puderam ouvir histórias também aqui, né? O homem quer o presente, ele vai ganhar o presente dele, eu tenho certeza. Deixa lá. Esse presente vai chegar até você. Pois é, galera, eu agradeço a todos que acompanharam até aqui, né? Nosso podcast, nosso Estação Chutaço, aqui direto da Estação da Lapa. Queria agradecer tanto a Fábio quanto a Emílio e a vocês que nos acompanharam até aqui. Né? Saiu, né? Você tava me chamando há um tempo. Eu digo, eu vou. Aí quando Pois você é, mudou o horário, rapaz. aí ficou mais fácil, né? Saiu, até que enfim saiu. Até porque acho que o horário do almoço é o horário mais... É, mais- porque, mais- a gente vai mais pensando, preferido, a gente né? vai pensando que depois de comer, né? Comermos juntos e tal. Pois é, Aqui manda um na recadinho firma. pra galera aí. Manda um recadinho pra galera que tá em casa aí. Ó, um forte abraço. Aliás, hoje às 8 da noite, tá? Eu vou estar batendo um papinho com você, tá? Lá no Radialista, @, né? Radialista Emílio Pinto. Hoje tem resenha da Toca. A gente vai bater um papo grande com a turma toda que chegou, o grupo 2, né? Falar um pouquinho também do Carpini. Enfim, muita coisa. E olha, eu vou falar também do novo estacionamento do Vitória, que tá uma coisa linda. Os caras conseguiram fazer uma coisa bacana. Você chegando no Barradão, era complicado, você, principalmente para quem vinha ali pela regional. E eles fizeram a pista justamente no recuo. Ficou uma coisa linda, a gente vai falar sobre isso. Esse estacionamento que vai ser inaugurado no próximo sábado. Vai lá, Fabão. Manda aquele recado. Um abraço a todos. Siga lá o canal do PH da Notícia. Hoje, 5 da tarde, tem resenha do PH. A gente tratar de muitos assuntos. Essa apresentação do grupo 2. E aí, saber sobre a situação aí do Felipe Machado. Enfim, vai lá. Segue a gente lá. Canal do PH da Notícia no E YouTube. como é que a gente faz para entrar no seu canal? O canal do PH da Notícia. Pois é, galera. E o canal Chutaço também, galera. @canal Chutaço _ oficial. Informações, resenha. Segue aí, aquele abraço. E na próxima quarta-feira tem um convidado aqui que a galera já conhece. Nosso querido Fabrício Cunha, narrador. Fabrição, É. meu amigo, homem de Les, rapaz. Pois é, Começou Fabrício comigo Cunha lá na- estará aqui com a gente, né? Também contando um pouco da sua trajetória, história. E peço a vocês que sigam aí, fiquem ligadinhos, beleza? Aquele abraço e até próxima quarta. Fui, Juvenil! Profissional sou eu.